Tem café, Samuel? Ah, tem, claro. Sem café não dá pra começar. Nossa, cafezinho é bom, hein? Fala pessoal, estamos começando mais uma gravação do Arc 2P. Hoje o Danilo tá em falta de novo, né? Toda vez, né? Merece um check-up, né? Depois a gente vai averiguar o que aconteceu com ele exatamente. Mas me parece frescura de novo, viu? Bom, eu sou o Satoshi, tô aqui com o Samuel, Oi pessoal, tudo certo? com a Elis Oi. e um convidado ilustre, Daniel. Não, mas peraí, esse Daniel só é porque tem muito Daniel aí, sabe? Esse é um especial, né? Daniel é especial. Daniel Corsi. Falei certo? Falou. É isso aí. Isso aí. E aí, Daniel? Tudo bem? Queria agradecer primeiro pelo convite. É muito prazeroso estar aqui, né, na companhia de vocês, companhia de pessoas que eu conheço já há um tempo, né, Liz? Que é uma companheira que esteve junto com a gente um período bastante importante, e fazer parte acho que de uma discussão que é muito válida, muito necessária. Eu tenho uma boa recordação de podcast, porque quando eu morava na Espanha, eu era fascinado por um podcast que se chama Escalai. Eu não sei nem se existe ainda. É sobre o quê? Sobre arquitetura. Sobre É espanhol. É espanhol. Eu não sei de fato se existe ainda. E eu era fascinado por aquilo, né? E tô feliz pela primeira vez. Fico muito agradecido. Espero poder contribuir com alguma coisa. Bom, Com certeza. Estamos nós mais felizes ainda pela sua Obrigado. presença aqui. Com certeza nosso papo vai ser muito legal. Nosso E Ibope vai descontraído. subir também. Com certeza. A gente tá começando a coisa tá ficando séria aqui. Pois, muito bem. O Satoshi já deu as considerações iniciais aí. Mas falta o tema, né? Então, era ele que eu ia. Não, mas eu tô te atravessando, né, Satoshi? Por favor. Não, falta a apresentação. Vamos deixar ele então se apresentar. Eu me apresento? Eu mesmo? É difícil. Não, quem melhor do que você mesmo pra falar de você? Bom, eu sou arquiteto. Tá começando bem, né? Para começar bem. Sou arquiteto formado pela Faculdade do Mackenzie. Ixi, começou a melhor Em ainda. 2003, onde eu hoje, né, volto, né, na verdade já faz 8 anos que eu voltei como professor, que é uma atividade maravilhosa, assim, tenho um apreço gigantesco por isso, e muito importante para mim, tanto quanto, né, atividade de escritório, e enfim, dou aula, né, no Mackenzie, dou aula também na Escola da Cidade, e tenho minha prática profissional, né, de escritório, que começou em 2007, né, quando eu abri escritório junto com, né, dois amigos, o Dani Irano e o Reinaldo Nishimura, em função de um concurso, que acho que a gente pode falar mais, né? Ó, tá dando spoiler, mais tá dando spoiler. detalhe a seguir. Em 2010, né, o nosso escritório ficou composto por mim e pelo Dani, né? E recentemente, né, com mais uma transformação, né, agora o escritório assume um formato novo, né, com o meu nome, mas que tem uma prática aí, né, ao longo desses anos muito diversificada, onde os concursos são de fato muito importantes, né? Mas que não se resume a isso. Eu acho que a atividade hoje, né, a gente nunca pretendeu isso, na verdade, de fazer só isso. Mas eu acho que tem, né, claro, uma pretensão aí, uma ideia de se dedicar a muitas coisas que a arquitetura pode contribuir, seja como for, né, o tipo de projeto, a escala, o lugar ou o programa, enfim. Mas é sempre uma curiosidade muito grande, um estímulo de contribuir de alguma maneira, né? Eu ia falar aqui para os mais curiosos, na verdade, o escritório neste momento aqui do Daniel é Ateliê Daniel Corsi. Mas para quem quiser ver os projetos que ele desenvolveu ao longo da sua caminhada como arquiteto, o escritório acho que consta aí na internet como Corsi Irano Arquitetos, né? Aí você vai ver uma infinidade lá de projetos de qualidade excepcional. Exatamente. E, enfim, a gente vai discutir bastante sobre isso, não só sobre os projetos, na verdade não especificamente sobre os projetos deles, mas muito mais sobre a experiência específica que eles e o know-how que eles conseguiram adquirir, ele conseguiu adquirir trabalhando nesses projetos. Satoshinho, antes de uma coisa, só para os mais curiosos, que disciplina que você leciona no Mackenzie e na Escola da Cidade? No Mackenzie eu leciono no 3º ano,
né, disciplina de projeto 5, e também as orientações de trabalho final, de graduação, né, que são coisas, né, diferentes, e as duas, ambas, né, São muito cabeças, acho que diferentes. Né? São momentos diferentes do aluno, exatamente, e é muito bom estar nesses dois períodos. Eu gosto muito de estar no meio do curso, né, que você constrói uma relação com os alunos que dura mais a outra metade, é incrível isso, e no final também, quando vem esse ano importantíssimo de conclusão, e que é algo intenso, e que tem, assim, uma capacidade de construir coisas e ideias incríveis. Então, né, muito interessante. E na Escola da Cidade é uma situação muito particular também, que é o estúdio chamado Estúdio Vertical, que é a disciplina que une praticamente todos os anos da faculdade, né? Então é sempre uma atividade em grupo, que é uma coisa importante também, né, de a gente tratar, eu acho que mais adiante, mas é uma maneira de projetar né, de modo coletivo e com esse encontro de alunos de vários semestres, ou seja, você tem aí uma responsabilidade muito grande de todos, né? Então, lógico que o professor é um orientador, mas a cooperação e a colaboração entre os alunos é algo tão importante quanto para tudo dar certo, né? E uma última coisa são os temas que são de uma liberdade também muito grande, discutir a cidade, discutir o que é o mundo contemporâneo hoje, então também é um ambiente muito interessante. Legal. Esse não é efetivamente o nosso tema, mas enfim, acho que a importância disso que você falou agora me chamou a atenção. Especificamente na Escola da Cidade, os alunos são de vários momentos do curso e se encontram ali num ponto. Exatamente, estão fora do primeiro ano, né, por uma questão de ainda estarem num preparo básico, né, e do final, que estão concentrados no encerramento, que em algumas exceções podem inclusive também participar. Legal. E cabe ao aluno. Né? Interessante isso. Aí, Mackenzie, muito bom. Fica aí, a hashtag Mackenzie pensa nisso. As escolas são muito complementares, isso é muito interessante, isso também atrai também, né, porque são às vezes objetivos, né, um pouco diferentes, mas que são muito complementares e você vai levando a experiência de uma para outra de um jeito muito enriquecedor. Que legal. Que ótimo. Bom, para os curiosos aí já estão então satisfeitos, como eu, né? Curioso maior aqui. Bom, Satoshi, segue o barco aí. Bom, e o tema de hoje foi baseado numa matéria que saiu no site concursosdeprojeto.org, que fala sobre concursos de arquitetura ou exploração profissional. Eita, vai dar polêmica isso aqui? Eu sei que você, Samuel, já tem até um modelo ideal para concurso que você já falou em outro podcast. É verdade, Daniel, eu sou o crítico. Eu quero empreender, eu quero esse modelo, hein? Não, peraí, não é nada que tem pra patentear. Tô escondendo aí a fórmula. É uma bobeira qualquer que eu inventei. Bom, o Satoshi já adiantou aí. Adiantou não, já falou. A gente vai falar aqui hoje de concursos de arquitetura, e que é uma coisa que acho que o arquiteto pensa tanto quando está ali começando no âmbito acadêmico, quanto depois na vida profissional. E acho que são momentos diferentes, inclusive, de concurso, né? Quando ele está participando como aluno, como um cara que está buscando um caminho, e depois quando ele vira um profissional e aquilo vira uma coisa mais séria. Eu estou usando umas palavras muito simples, mas é mais profundo do que isso, né? E no Brasil a gente tem até uma maneira, em alguns pontos, uma maneira específica de introduzir esses concursos aí no meio da arquitetura, né? E existem algumas discordâncias e algumas concordâncias. E aí, Elis, você quer falar pra gente mais sobre esse artigo aqui? Dá uma leve pincelada aí. Bom, o autor do artigo, ele questiona muito em cima de uma licitação que foi feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, para um novo edifício para o curso de arquitetura, né, da universidade, em que ele alega questões um pouco mais voltadas a uma certa exploração, que é a palavra que ele usa na reportagem, aqui no artigo, na verdade, porque ele acredita que nos moldes que foi feita essa licitação, né, esse edital para o concurso, ele enxerga como o profissional está exercendo um trabalho a mais, uma vez que... Vamos só explicar como é que é feita esse concurso. Primeiro, quem se inscreve no concurso vai passar por uma primeira seleção, e essa primeira seleção ele tira 3 menções honrosas que vão passar para uma próxima etapa. Nessa próxima
próxima etapa, esses 3 profissionais, escritórios, enfim, eles vão ter que entregar um material que tem um corpo de, digamos, um projeto básico, ou seja, um conteúdo mais elaborado, né? No qual, segundo a pessoa que escreve essa matéria, ele diz que não corresponde ao valor de prêmio, vamos dizer assim, que cada colocado recebe. E além disso, o primeiro colocado, ele não terá o direito de exercer o projeto executivo. Na verdade, poderá ou não exercer. Então, segundo a matéria, ele coloca como um certo questionamento esse modelo. Até ele pede uma revisão do IAB, que é quem é responsável pelas regulamentações de concursos aqui no Brasil, né? E aí coloca esse tema a ser discutido, até que ponto o profissional também tem esse livre arbítrio de querer participar ou não, né, uma vez que essa instituição coloca o concurso, e também até que ponto essa liberdade de qualquer um faz o concurso da maneira que gostaria de fazer, né. Então acho que é um pouco isso que a gente vai falar, e sem dúvida das experiências também, né, com relação à participação dos concursos e outras questões que envolvem o tema. Ou seja, esse resumo todo que a Elis fez aqui, deste artigo, na verdade é uma crítica, né? E a gente deu para entender aí. Existe uma certa discordância de alguma parte dos arquitetos, eu não consigo aqui avaliar se uma parte grande ou uma parte pequena, enfim, sobre a maneira como se comportam os concursos aqui no Brasil e como eles são trazidos para o profissional. Se é uma maneira justa, a quantidade de trabalho que eles vão ter que desenvolver, enfim, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu queria até chamar aqui agora a opinião do Daniel, inicialmente até para a gente começar. Queria que ele falasse sobre a experiência dele com os seus concursos, né, no seu escritório, e aí a gente vai caminhando nesse sentido aqui da exploração, né? Bom, é um tema muito extenso e de grande discussão, né? Não à toa, quem assina esse artigo é o Fabiano Sobreira, que é de Brasília, e que é um arquiteto que vem estudando muito, né, há muito tempo já os concursos, e sem dúvida nenhuma num empenho grande aí de conseguir que a gente avance nesse tipo de modalidade de licitação, enfim, de construção de projetos, né? Inclusive, recentemente teve uma sequência de discussão no IAB, eu não sei se, né, todos acompanharam, e não sei se há registro disso também, mas foram 3 mesas, se não me engano, inclusive numa delas estava o Fabiano Sobreira a respeito de concursos, né? Então a gente está aqui, acho que abordando uma questão que não vai se esgotar, impossível se esgotar, porque essas modalidades vão sempre passando por reconsiderações, elas vão sempre se ajustando, mas o mais importante é que elas estejam em voga e sempre em pauta, porque as condições vão se transformando. Então, naturalmente, as maneiras de construir essas coisas também têm que se, né, comportar sempre como revisão, né? E eu acho que o concurso é uma coisa que vem se revisando há séculos, né? A primeira coisa a se apontar é a importância disso como modalidade de proposição de projeto e o valor que isso tem como, né, pensamento de arquitetura. A gente está falando de um assunto que é muito especial, né, para a construção do que é arquitetura. Isso, de novo, repito, né, algo que remonta lá ao Renascimento e que foi se transformando ao longo desse tempo todo. E claro que no último século isso alcançou outros graus, né, inclusive de importância e impacto no que é a construção da arquitetura. E naturalmente isso vai seguir, né, sendo pensado e sendo analisado e revisto, mas realmente a gente tem que sempre, eu acho que ter em mente a prioridade de um processo democrático para se escolher, digamos assim, ou se eleger, né, melhor do que escolher, o que é mais coerente com uma certa situação, com um certo tempo, com uma certa necessidade, uma certa demanda, e que vai aí por um processo que tem que ser legítimo, né? Tem que ser também igualmente coerente, né, com os objetos daquela arquitetura, por que ela tem que surgir, por que ela tem que acontecer. Mas que eu acho que essa modalidade democrática tem que ser a meta absoluta desse processo, né? Ou seja, é uma maneira
que tem que ser legítima de se escolher o que a cidade ou qualquer outra circunstância solicita e pautar pela liberdade que cada arquiteto tem que ter para propor aquilo que acredita, né? E aí isso aí entra num outro ambiente, que é o processo de como isso se dá, de eleição, né, de escolha. Mas, enfim, eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de ter à nossa disposição essa ferramenta, né, democrática para poder escolher o que, né, enfim, os lugares podem receber de arquitetura. Eu ia fazer só uma inferência aqui. Eu acho que, na verdade, é uma coisa até importante frisar de início, que a gente pegou esse de novo me fugiu a palavra, Satoshi. Artigo. Escreve pra mim na lousa aí que eu não esqueço mais. A gente pegou esse artigo, mas não com o intuito específico de fazer uma crítica, enfim. Na verdade, é uma discussão realmente aberta e obviamente, de maneira nenhuma, o Daniel está aqui para asseverar o que está escrito ou ser o contrário. A gente vai tentar achar um caminho comum. Mas, de uma maneira geral, eu vejo os concursos, né, como uma coisa muito positiva, que fique já de antemão, até porque ele sabe que eu vou dar umas porradas lá mais pra frente. Mas então, é bom, acho que faz parte da reflexão. Né? Mas acho que de antemão é importante falar. Eu acho que eu compartilho muito da opinião que o Daniel acabou de discorrer aqui, sobre realmente essa questão da fomentação de bons projetos, dessa qualidade dos projetos. Eu acho que os concursos, eles são fundamentais nesse aspecto. E aí, é claro, eles têm problemas, e vem sofrendo uma evolução, vem passando por um processo de melhorias ao longo desses anos, porém alguns problemas ainda persistem, né? E aí a gente até estava discutindo aqui outro dia sobre a questão de julgar um projeto, um concurso, né? Como é que se julga um projeto? Quem que escolhe o que é melhor, né? É uma questão que está muito ali, como é que fala? Embutida da cultura do camarada que fez e passa por uma questão também dos olhos de quem vê, do gosto e tal. Enfim, são N variáveis, né? Então é escolhido ali um corpo de júri, que nem está em voga isso aqui, mas eu só estou passando por isso, né? Um corpo de jurados ali que vai pontuar as questões e eu acho que isso é um trabalho também assim de muita responsabilidade, eu diria, né? E, enfim, seguindo essa questão, e aí a gente entra realmente naquele ponto do quanto de trabalho que se empenhou ali, para o que a pessoa, para o que o escritório vai receber de volta, né? Eu acho que muitos têm uma visão de que assim, o concurso é um privilégio para você. Você vai fazer o concurso e vai ganhar experiência, né? Mas o escritório não vive de experiência. A conta de luz, a experiência não paga. Os funcionários, a experiência não paga. E é claro, conforme você adquire, eu não estou aqui renegando a experiência, mas conforme você vai adquirindo essa experiência, você vai tendo know-how e condições de conseguir ser remunerado mais para frente. Agora você pode colocar a experiência como uma coisa. Mas eu acho que isso é um ponto crucial, inclusive que foi discutido aqui no artigo pelo Fabiano. E nesse ponto, aí sim eu tenho algumas discordâncias grandes, inclusive ao meu ponto de ver, o Fabiano foi muito feliz aí no que ele falou, né? Como que é escolhido, como é que é remunerado isso? E eu não quero ficar só na questão da remuneração, tá? Eu acho que isso é muito raso até. Mas como é que se faz uma justiça maior àquele que empenhou ali, desempenhou um trabalho e entregou efetivamente alguma coisa do seu know-how, das suas ideias? Como é que é a maneira mais justa, talvez, de trazer esse cara e falar, bom, você vai ser agora sim remunerado por isso, ou premiado, ou enfim. Eu acho que esse é o meu ponto. Só complementando, acho também muito interessante na fala do Daniel a questão da democratização, né? Então, quando a gente fala essa palavra que também hoje em dia está bem em alta, né? Eu acho que é necessário, sem dúvida, uma regulamentação por trás para a gente não perder essa democratização quando a gente fala disso, né? No concurso em si ou de outras coisas, mas falando aqui de concurso. Então, sem dúvida, tudo isso que você está comentando agora, Samuel, eu acho que é importante a gente entender também até que ponto cabe mesmo o concurso. Eu acho que não é concurso, vamos sair fazendo um monte de concurso por aí, né? Então, eu acho que tem sim questões a serem... qual que é a vantagem do concurso para ambos os lados, seja do profissional e da instituição que está fazendo, e para a sociedade também, né? Então, acho que isso é importante ser mencionado.
relacionado. Não, sem dúvida. São vários assuntos. Eu vou começar por esse último, né? Depois eu volto para os outros, que a Elis comentou. Eu acho que essa questão do ambiente democrático é realmente muito importante e ele se consolida através, né, uma das coisas do anonimato. Né? Isso é um valor primário para essa questão do concurso. É o anonimato de quem, né, ou seja, num processo de avaliação desse concurso, que pelo menos vai numa primeira fase, digamos assim, não se saiba de quem é quem. Né? O que seja avaliado seja o projeto especificamente, independente de quem fez. Né? Isso é muito importante. Então o anonimato está na cerne, digamos, né? Está na vértebra desse processo. E a gente tem, acho que, né, essa outra pergunta que você fez, ou seja, quando o concurso é pertinente ou não. Eu acho que isso é de uma importância enorme, porque a gente também não pode pensar que o concurso é uma das modalidades entre tantas outras. E claro, eu acho que tem situações que a gente tem que ir por uma outra modalidade e outras que tem que ser o concurso. A luta, eu acho que dos arquitetos pelo concurso, primeiro, é porque a nossa participação no ambiente construído é muito pequena. Né? Se a gente for ver por estatística, a quantidade de, né, projetos ou de obras que vêm e são provenientes do arquiteto de fato é muito pequeno perto do que se constrói. Então há uma luta em diversas categorias, né, em diversos âmbitos e esferas de a arquitetura fazer mais parte do que a construção das cidades. Né? Uma delas é do poder público. Então, a quantidade de coisas do poder público que é realizada através de concursos é muito pequena também. Então, seria muito desejável, né, que, dentre essas modalidades todas, a modalidade do concurso fosse sim mais apreciada, fosse sim muito mais frequente, e ela pode, né, ser mais frequente. Enfim, né, com isso a gente conseguisse que a arquitetura fizesse mais parte do que é a construção, por exemplo, né, do que a representação pública nas cidades. Isso é uma coisa que, em Brasília, a gente está falando de Brasília, né, também vem acontecendo numa série de concursos recentes, que eu acho que vem de 2, 3 anos para cá, numa quantidade muito maior, relacionados à habitação, a ensino, etc. E que tentam um pouco isso, ou seja, amplificar a oportunidade que o arquiteto tem de participar, né? Porque de fato a gente precisa de mais espaço e eu acho que os equipamentos públicos são construídos a partir de outros caminhos, né? Ou seja, onde a arquitetura vai participar no final dessa cadeia de um jeito completamente, às vezes, equivocado e muito superficial, né? Com pouquíssimas ferramentas. No momento que o que não interessa menos é a qualidade do que vai se construir, né? Como arquitetura, do que efetivamente, né, fazer uma obra, da estatística daquilo que está feito, etc. Então, eu acho que há uma luta com o poder público para a gente poder conquistar mais espaço e é uma maneira legítima, digamos, porque é um tipo de licitação legítimo, né? E aí acho que vem uma outra coisa que você comentou, que é uma das que mais se discute hoje, que é o volume de trabalho, né? Que eu concordo também. Eu acho que esse é um amadurecimento também das situações. Eu acho que é muito difícil a gente chegar em regras absolutas para todos os concursos. Eu acho que cada concurso, né, a gente tem tipos muito distintos e que vão demandar construções digitais também diferentes. Ou seja, a gente pode partir de um padrão, médio, né, ou de uma coisa mais recorrente, e que, de fato, se você faz uma conta, né, com a condição atual econômica e com essa liberdade de qualquer um poder participar, naturalmente começa cada vez mais gente a participar disso, porque é uma maneira de conseguir trabalho. Então, o grau de concorrência aumenta e vem aumentando cada vez mais, né? Se antes você tinha, não sei, né, 50 projetos entregues numa concorrência, 20, dependendo do tamanho, 30, hoje você tem 80, 100, 150, né? Ou seja, isso também denota um grau de concorrência cada vez mais acirrado para esse tipo de modalidade, né? E o que se questiona é assim, bom, como é que então eu tenho 150 pessoas trabalhando, né, no risco para poder propor alguma coisa e que quem vai no fundo, né, ganhar ou quem vai de fato conquistar esse trabalho é uma pessoa só, exceto os outros premiados que vão aí, né, numa proporção boa ou ruim, dependendo do valor, também ter aí um retorno financeiro, um reconhecimento, mas claro, se você tem 100 projetos e 5 são premiados, inclusive com menções honrosas, a porcentagem é de 5 para 100, ou seja, é um grau de risco absoluto, né? E isso faz parte, eu acho que isso não tem como mudar, né? O que eu acho que começa a ficar
cada vez mais delicado, e é uma transformação que aconteceu, acho que nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, muito natural em função do grau de concorrência, é que, por mais que os concursos ainda hoje, o edital, grande maioria das vezes, como tem que ser, é pautado a partir da ideia do estudo preliminar, ou seja, o que se solicita para os concorrentes é que se entregue um estudo preliminar. Cada vez mais esse material vem se tornando complexo, porque é uma ferramenta de, enfim, competição. Ou seja, quem avança mais, teoricamente, vai andar mais e vai transmitir, né, uma profundidade maior do desenvolvimento daquele projeto, do detalhamento, da segurança, etc. Então, o que vem acontecendo é que cada vez mais você tem que produzir mais, né, muito além do que o edital pede, porque senão você está fora, literalmente. O grau de produção, né, de quem participa está cada vez mais elevado, porque é uma maneira de conseguir chegar lá na frente. Então, eu acho que aí não é culpa muito de ninguém, né? É um pouco as circunstâncias que foram fazendo com que os participantes subissem cada vez mais esse grau de produção para um concurso que poderia sim ser mais simples, por uma maneira de conseguir mais espaço, ou seja, são mais ferramentas para brigar lá na frente sobre quem vai ganhar. Não que a produção se resuma ao único fator, digamos, né, de medida para saber quem é melhor, não é isso. Mas é um elemento importante que vai transmitir a segurança daquela ideia, porque às vezes você tem uma ideia muito boa e ela não está bem desenvolvida, né? Então é uma balança que conta muito. Então cada vez mais a coisa subiu num grau de muita elaboração, de muita complexidade, de um momento de concepção de projeto que deveria ser mais simples, sim, isso eu concordo. Então, se você, às vezes, isso em conversa de mesa, assim, a gente faz contas, né? Eu não vou me lembrar, porque às vezes é sempre nos concursos que a gente participa, mas pensa na quantidade de horas que estão trabalhadas nesse projeto. Se você somar todas as equipes, é um número colossal de trabalho, né? Por outro lado, eu acho que em uma medida isso faz parte da predisposição que cada um tem de arriscar o seu tempo, né, e investir o seu tempo em uma coisa que não é segura. Eu acho que essa especulação, no bom sentido, né, especulação eu digo de você ir atrás de trabalho, faz parte. E aí tem gente que faz isso no âmbito privado, no mesmo grau e até mais, eu digo, de displicência, se a gente for chamar assim, no seguinte sentido. Trabalhar para pessoas que podem sim pagar um estudo com tranquilidade, mas o profissional se sujeitar a fazer aquilo de graça, porque também, né, enfim, é uma maneira de se posicionar, eu estou a fim de fazer. E tem pessoas que vão ter essa predisposição para esse interesse público, né? Então tem gente que faz isso por interesse privado, tem gente que faz isso por interesse público, mas é uma predisposição a se arriscar. Acho que isso faz parte não só da arquitetura, mas de grande parte das profissões, né? Mas claro, tem uma medida para isso do que é solicitado. Então, o que acontece? Eu acho que, de novo, eu acho que tem tipos de concursos distintos, né? Mas se a gente fosse ver de uma maneira mais horizontal, mais, eu acho que recorrente, de fato o material a ser entregue ou a ser produzido deveria ser um pouco mais leve, né? Deveria ser um pouco menos elaborado, não no sentido da consistência, mas do que é pedido como enfim, quantidade de coisas de informação, e aquilo que os concorrentes também, né, acabaram construindo como histórico aí do que é mínimo para se fazer, né, e para se competir, e tentar conseguir equalizar essa medida de esforço, porque de fato ela é muito desfavorável. Então é uma moeda, ou seja, de fato você tem que estar disposto, porque você vai sim se arriscar, um projeto de risco como tantos outros, né? No entanto, aí tem algumas alternativas. Primeiro, né, os editais deixarem isso cada vez mais claro, né, do que é solicitado, às vezes o objeto do que vai ser a apresentação, que ainda, na maioria das vezes, é muito vago, e é bom por um lado, né, mas por outro, às vezes, é isso, né, constrói esse tipo de situação que a gente vive, né, acho que dos últimos anos para cá. Mas tem concursos. Deixa eu te interromper uma coisa só, Daniel, rapidinho. Aproveita exatamente nesse ponto que você está falando, nessa questão dos editais, que isso poderia ter uma coisa mais aberta, não, mas poderia ser um pouco mais específica, vamos dizer assim. Isso em partes é ruim porque restringe
a sua liberdade em propor o que você está querendo, porém dá mais parâmetros, né? Até no artigo, uma das críticas aqui é que a instituição lá que está promovendo o concurso, ela fala de um projeto básico e não de um estudo preliminar, que nós aqui sabemos que são coisas diferentes. Né? Um estudo preliminar trabalha no campo das ideias puramente, ele não tem intenção e interesse de especificar para você ou para quem quer que seja, enfim, medidas precisas, materiais, nem nada, é uma coisa mais a ideia mesmo, né? Enquanto um projeto básico, ele já aprofunda um pouco mais nisso. Inclusive, neste específico, ele fala do projeto básico e complementares, o que é uma coisa quase que incompreensível, é insano, né? Uma coisa quase que insana, né? E aí você estava exatamente falando dessa questão do edital dele ser mais... Você entende que talvez restringindo mais o edital, fazendo com que eles fossem mais precisos, pelo menos na primeira etapa, né? E aí, até mais para frente, eu tenho uma ideia do que eu acho que seria interessante, mais para frente eu vou falar. Posso dar um spoiler do vídeo. Mas enfim, você acha que essa questão do edital já ajudaria isso? Restringir um pouco mais? Enfim. Olha, desculpa, Daniel, só aproveitando, porque eu acho que tem uma coisa na sua fala muito importante, que olhando por uma outra perspectiva também, tem a questão das horas trabalhadas, mas também quando você fala que essa concorrência ela tem aumentado devido ao material que tem sido entregue, será que também a gente acaba não diminuindo a acessibilidade dos escritórios, dos profissionais, à medida que, então eu tenho que ter vou pegar como exemplo um escritório que a gente conhece bem, no sentido assim, que é conhecido, que é do Arthur Casas, que tem um segmento do escritório só voltado a concursos. Então, será que esse tipo de os moldes que o concurso tem hoje não acaba também limitando os outros profissionais que tenham um tempo mais escasso, justamente por uma equipe menor, enfim, outras circunstâncias, e aí a gente acaba tirando de novo um pouco da acessibilidade para que mais profissionais possam participar dos concursos. Eu acho que tudo é sempre muito mais complexo, né? Ou seja, de certo modo você tem razão. Por outro lado, assim como outras modalidades de, enfim, né, concorrência, o concurso também tem as suas especificidades. Ela é uma prática específica que demanda experiência, né? Então, eu acho que, assim como outras, enfim, é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo. Eu acho importante o que você está dizendo. Tem que ser aberto, sem dúvida nenhuma. Mas, naturalmente, quem se prepara para isso, independente de quem, criando uma equipe, né, que tenha certas experiências, certas capacidades, etc., que no concurso isso é necessário, né? Eu acho que, naturalmente, digamos, sai na frente, né? Porque sabe melhor como transmitir uma ideia. Né? Eu acho que como ler um edital, como respeitar um edital, e às vezes a coisa é até involuntária, às vezes por inexperiência você acaba lendo o edital de maneira errônea ou deixando passar certos detalhes. Então, mas isso, o que acontece? Claro, você pode fazer um concurso profissional de um recém-formado, né? Eu acabei de me formar, fiz o concurso, claro que você quer ganhar, óbvio que quer. Mas você também é consciente de que você tem pouca experiência, que você vai adquirindo. O importante é fazer. Acho que isso é o mais importante de tudo, e saber que cada vez que você faz, você vai construindo uma experiência que é muito valiosa para o seguinte. O importante é a memória, né, de pensar a arquitetura dessas experiências, como vão sendo, né, colaborativas para o passo seguinte, etc. Então, eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, é uma prática que demanda experiência, sem dúvida nenhuma. Não, a experiência, isso, sem dúvida, é válida. Eu digo mais assim, da questão de dispor para poder ter esse trabalho feito. Como força-trabalho, você diz. Isso. Sem dúvida, você tem toda a razão. Às vezes é um concurso, isso a gente mesmo também tem coisas que concursos que saem, a gente não tem capacidade de fazer esse concurso. Gostaria, né? Às vezes você até são assuntos que você fala, putz, eu tenho coisas pesquisadas sobre isso, mas você olha o volume de trabalho que você tem que fazer, você fala, eu não consigo, eu não vou chegar. Eu posso entregar alguma coisa, mas não vai, eu sei que não vai estar num grau
de competição que vai colocar a gente lá entre os que vão estar brigando para ganhar. Então você nem faz, você tem razão, né? Às vezes é uma demanda que está além de tempo, às vezes é de tempo, literalmente de tempo, que é um outro fator aí que a gente pode falar mais para frente. Então eu acho que nesse aspecto sim, você tem razão, vai demandando um exército, digamos, cada vez maior para você poder construir um material. Isso você tem toda a razão. Você não faz mais em casa, entre aspas, de maneira doméstica, como às vezes eu mesmo até já fiz, fazia em hora vaga. E dava certo, sei lá, não sei porquê, assim, tem que repensar um pouco, mas é muito mais difícil isso, sem dúvida nenhuma, né? E a outra coisa que você comentou foi... Eu na verdade só fazendo, eu acho que está ligado nisso, fazendo essa pontuação que a Elis falou sobre um escritório já ter um certo preparo, um exército para fazer isso daí. Eu acho que essa é uma grande diferença que inclusive atrapalha os escritórios pequenos, mas não porque o Arthur Casas, por exemplo, ele, como é que o cara tem um negócio desse? É uma desvantagem para a gente. Eu acho que a desvantagem está exatamente no concurso propor uma etapa inicial e primária, sim. Aí sim coloca esse cara em desvantagem. O Arthur Casas vai chegar com um caminhão, porque o concurso está pedindo um caminhão. Exato. O concurso tem que pedir um carrinho de mão. Bom, foi por isso que eu trouxe na sua fala, quando você estava trazendo isso, quando o edital ele traz um parâmetro que seja mais acessível, sendo você tendo um exército ou não. Então, eu acho que tudo começa com o edital. Acho que a gente tem que entender que o concurso é uma modalidade, né, formal, de regras que tem que ser muito precisas, e esse é um problema de editais, porque às vezes a imprecisão, né, tem como consequência uma série de questões que não diz respeito nem só à quantidade de trabalho, mas às vezes ao equívoco do projeto, né? Mas enfim, é uma modalidade que está debruçada sobre um documento específico, que é o edital. O edital é a peça mais específica. Se o edital não é bom, pode ter certeza que o resto fica muito vulnerável. Muito vulnerável. Então, a primeira coisa que você vai, quando você começa a ter muito contato com isso, é ler bem o edital e ter segurança de que aquilo está bem construído. E também nós, várias vezes, esse é um caso, né? De pular fora. Não dá, porque não tem sentido, sabe? É uma cilada, às vezes, até para quem ganhar. Porque a consequência disso também não é nada favorável para o arquiteto. Então, envolve muitas questões. Envolve, sim, a participação do IAB e aprovar coisas, né? E assinar, endossar coisas que, como processo de trabalho, prazos, valores, são injustificáveis mesmo, né? Então, a bola de neve é grande, né? Mas, assim, começa tudo com a documentação de um edital. E de fato eu acho que aí é onde mora a origem da coisa, né? O segredo. Por quê? E a construção do edital tem que estar acompanhada por pessoas experientes, né? Sabendo o que é, sabe, a natureza do concurso, o que tem que se solicitar, porque tem concursos sim que você tem que solicitar mais coisas, tem concursos que nem tanto. Sabe quais são os prazos necessários para se pensar aquilo. Depois, o que é algo, né, mais importante é assegurar que aquilo vai ser contratado e que, mais ainda, aquilo vai ser construído, porque esse é um problema também muito delicado das coisas que não vão adiante, né? Então, porque imagina só, se a coisa lá no final é construída e consolidada, a gente fala, bom, então tudo isso valeu a pena como processo, mas às vezes, na maioria das vezes no nosso país, né, não chega a isso. Então fica tudo ao vento, né? Então o edital, e mesmo a medida do porquê que aquele concurso está acontecendo, às vezes a gente vê situações muito oportunistas de usar o concurso como ferramenta de promoção, né? E pública ainda, né? Então eu acho que a origem que é o edital, né? O Instituto de Arquitetos do Brasil nos apoiar sempre como aquilo que regulamenta a credibilidade do concurso, a necessidade do concurso. Às vezes não precisa fazer concurso, né? No seguinte, eu não tenho que fazer mesmo. E, enfim, e aí toda a seriedade do resto do processo, de quem vai julgar, a escolha do júri, a coerência da escolha do júri com aquilo que é o projeto, enfim, premiação, tudo isso. Então, o edital, ou seja, as regras, o começo de quem dita as regras, de como as regras são ditadas, é a origem de tudo. Eu queria fazer um parêntese numa questão que você falou, que é sobre, eventualmente, tem-se ali o concurso, o escritório se inscreve, ganha, faz aquilo e aí no fim das contas não é executado. Tem um arquiteto que é o Hector Videca, né, excepcional arquiteto,
que sofreu muito com isso. Acho que até no passado, acho que agora a coisa, eu ia falar por sorte, melhorou, mas enfim, é puramente por questões políticas, e não que a questão política melhorou agora, mas enfim, por fatores N, alguns projetos que ele pegou agora conseguiram desenvolver. Mas ele tem projetos excepcionais, né, de alguns anos atrás, algumas décadas aí, que ele ganhou o concurso, fez o projeto e, enfim, saiu o prefeito, abandonou a coisa e acabou. E eu me lembrei aqui do Hector Videca, mas, enfim, eventualmente até o Daniel pode ter passado mesmo por isso e N outros casos, né? Que é uma coisa, assim, realmente que dá um certo descrédito, eu não diria nem descrédito, né? Mas dá uma chateação tremenda que, enfim, desmotiva demais. Uma frustração, né? Sem dúvida nenhuma. Você ganhar o concurso e a coisa ficar no papel. Eu acho que você citou a pessoa mais importante que a gente tem, né, para falar sobre concursos, né? O Hector, eu tive aula com ele na faculdade e eu tive aula com o Hector num momento que foi de extrema importância para ele nessa experiência, que foi quando ele começou a vencer concursos de uma outra escala e também ser finalista de 2 grandes concursos internacionais, grandes mesmo, né? Coisas assim de 1.500 concorrentes, ele ficar entre os 10, 15 primeiros, um para o Museu do Cairo no Egito e outro para a Biblioteca de Vasconcelos no México, né? E eu digo que é um dos grandes responsáveis pela importância que eu enxergo nos concursos. E digo mais, hein? Acho que o do Cairo ele devia ter ganhado. Sem dúvida, eu também concordo com isso. Especificamente o do Cairo. As coisas mais lindas que eu já vi, assim, e da Biblioteca do México também. Eu me lembro mais do Cairo, acho que exatamente, não, mas tá lá não é um arquiteto, assim, eu acho que é o arquiteto mais importante que a gente tem hoje, e não por isso só, obviamente, mas pela contribuição que, né, traz e vem trazendo a inúmeras situações, e de concurso é uma delas, né? E eu acho que uma das experiências, eu acho que do Hector, né, que eu acho muito importante como modelo, inclusive internacional, né, foram esses grandes concursos, que eram concursos em 2 fases, né? Que eu acho que é uma questão a ser pensada em várias situações. Então, o que acontece é você sabendo que, como houve recentemente o concurso para o Guggenheim de Helsinki, né, eu acho que há 2 anos atrás, você sabendo que o número de concorrentes vai alcançar uma quantidade assim estratosférica de projetos, e nesse museu do Guggenheim de Helsinki, se não me engano, foram 1.800 propostas. Daí bateu recorde, né? Imagina você avaliar, uma comissão avaliar 1.800 projetos. 1.800, a gente não está falando de 180, a gente está falando de 1.800 projetos. É uma quantidade astronômica, assim. Então, o que é incrível por um lado, porque não há nada mais democrático do que isso. São 1.800, né, equipes podendo mostrar a sua ideia. É incrível isso. E eu não sei o que outra disciplina ou outra profissão permite esse tipo de coisa. É incrível. E, por outro lado, se você não tiver, aí eu volto àquilo que eu falei, um edital, né, e uma estrutura de regras e critérios muito bem armada para saber como lidar com isso, você não consegue, você vai espanar, né? Você não tem maneiras de construir ou de decidir com, né, solidez que caminhos vai triando para você de 1.800 ir para 900, para 450, metade da metade da metade, até chegar ali, né, em 10 ou 5, que aí a discussão é feroz, né, porque todo mundo pode ganhar, né, imagina, né, e nesses concursos, às vezes, o faseamento é crucial, ou seja, você não vai fazer 1.800 equipes trabalhar fazendo um projeto básico. Não faz sentido. Isso é um absurdo, né? Então, se você não passar os critérios que todos têm que atender, daí é muito importante saber o que vai apresentar, que todo mundo apresente, né, a partir de um mesmo padrão, e que num primeiro momento a coisa seja assim conceitual, né? Você chegue ali numa quantidade de elementos gráficos ou de apresentação que seja o mínimo necessário para você avaliar. De 1.800, por exemplo, quais são os 15 ali que tem um conceito que, né, revela uma potência de poder ser aprofundado num segundo momento, e aí sim, esse segundo momento é onde o salto é grande de complexidade, de desenvolvimento do projeto, sabe, do grau de exigência de tudo. Aí o grau de informações eu acho que tem que ser alto, porque
esses concorrentes eu acho que têm que ser remunerados. Aí você não vai mais trabalhar 100% no risco. Pelo contrário, você vai ter uma remuneração para investir seu tempo naquela ideia, né, naquele conceito, para você apresentar isso num grau que seja também suficiente de analisar a consistência, né? Não adianta eu apresentar um conceito que é, sabe, com poucas coisas que eu não consigo nem falar se aquilo é bom ou ruim, né? Eu posso, lógico, em alguns critérios sim, mas para outros eu preciso de mais material, de mais subsídio de informação para julgar aquela proposta. Então, nesse momento, eu vou ser remunerado. A estrutura do concurso, a organização vai remunerar aqueles 10, que seja, 5, não sei, mas essas equipes vão ter subsídio para aí sim investir, né? Então essa é uma situação interessante que eu lembro, para mim foi muito importante porque foram as experiências do Hector que revelaram isso pela primeira vez, né? Eu lembro inclusive da expectativa, olha, estão entre os finalistas, nossa, e aí olha, muda tudo, e era incrível ver a coisa pulsando assim, né? E aí a hora do exército, agora vem o batalhão assim. Então, aí quem se preparou bem para isso. Exatamente. Tá. E aí, agora eu vou falar daquela minha ideia que você tá falando. Tá bom, Não, pera aí, deixa eu incluir uma coisa aí. Satoshi falou agora que O Satoshi se manifestou. Mas será que não faz parte do arquiteto naturalmente tentar desenvolver um pouco mais com o estudo preliminar? Então a gente pensa ali no estudo preliminar, mas a gente sempre quer avançar um pouco mais para entender que aquilo é viável, sabe? Então por isso que talvez as entregas foram evoluindo para um tal que o edital chega lá e acaba exigindo um pouco mais, né? Até porque as entregas anteriores já vinha trazendo mais informações, falando, pô, se eles conseguem entregar assim, vamos começar a exigir assim, sabe? Não, você tem razão. Eu acho que a gente sempre quer ter mais segurança do que está pensando, e a segurança vem com o desenvolvimento. Você tem toda a razão. No entanto, eu acho que também é uma questão de experiência, né? De a gente conseguir não tirar as conclusões absolutas daquela proposta preliminar, mas conseguir enxergar ali o potencial do que ela pode ser. Não é fácil, sem dúvida nenhuma. Eu acho que aí envolve experiência, e aí é onde entra o outro lado da moeda, que é o júri capacitado para isso, né? Eu lembro do Hector também falar isso. Quem está promovendo um concurso, né? Imagine que eu sou um órgão, sei lá o que quero fazer um concurso para a sede e tal. A questão mais importante é o júri que eu vou chamar. Não é nem o arquiteto que vai ganhar o concurso, mas é o júri, porque é ele é o meu arquiteto, digamos assim. Porque são os olhares e são as experiências e os valores, principalmente, que o júri tem, que vão eleger aquilo a partir da sua ótica, né? Eu não estou dizendo que um júri é condicionado ao seu próprio, né, ser, à sua própria visão, mas claro que tem valores ali que estão embutidos, né, na experiência daquela pessoa, no que ela construiu ao longo da sua trajetória e tal. Então, aí vem o lado do júri, que é algo muito importante, né? De o júri ser capacitado para julgar, né? Ser um júri, eu acho que diversificado, que é muito importante, porque senão você já constrói uma intenção ali. Se você, imagina, vamos dar um exemplo, né? Você chama um júri que todo mundo é igual na sua... então você já tem o caminho de seleção daquele... Você já começa a cercear antes da hora. O júri é todo, é todo vermelho e não amarelo, sei lá, é tudo vermelho. Naturalmente a probabilidade de ser tudo vermelho, continuar sendo vermelho, é muito grande, né? Então, é construir um júri que seja diversificado. Muitas vezes, eu acho que essa é uma questão interessante de se debater, né, no âmbito dos concursos, o júri multidisciplinar, né? Nós tivemos uma experiência que foi no Museu da Unicamp de Ciências, que primeiro, esse concurso foi incrível, ele só teve um outro lado fatal, ele não foi para frente, né? A gente ganhou o concurso e ele não foi adiante. Mas tirando só isso, né? Eu acho que foi dos concursos mais incríveis que eu participei. Primeiro, porque foi um concurso internacional no Brasil, que era uma coisa que não acontecia há décadas. Um concurso público, né? Um concurso público internacional. Ou seja, isso, quando eu vi o anúncio desse concurso, foi uma das primeiras coisas. Primeiro foi o tema, óbvio, né? Mas a segunda coisa que eu achei incrível foi isso. Vamos participar, porque é uma maneira também de a gente se colocar diante de um cenário internacional, né, dentro do nosso país, né? A gente também participou de concurso fora, etc., mas
participar no nosso país, poxa, super interessante isso. Então, não ter esse receio, né? Ótimo que seja internacional, vai elevar o grau de discussão, porque são outras cabeças, são outras visões, incrível, né? E foi incrível mesmo. Então, primeiro, foi um concurso internacional. Segundo, foi um concurso em 2 fases, onde a primeira fase, né, teve um certo... Pra vocês terem uma ideia em medidas, né? Na primeira fase a gente entregou 3 pranchas a 1. Isso não é um fator, né, simplório de medir, mas assim, só para... Na outra foram 8 a 0, ou seja, é um outro grau de segunda fase. E essa já era remunerada ou não? Era remunerada, pouco mais era, né? Nós vamos pagar 2 das 8 pranchas. Pouco mais era, né? Exatamente, mais era, né? Então, segunda coisa, foi um concurso em 2 fases. E depois o júri era incrível, porque era um júri, primeiro, também internacional, né, com arquitetos brasileiros, né, profissionais brasileiros e profissionais estrangeiros, e multidisciplinar. Então tinha historiador, tinha cientista, tinha antropólogo, era um negócio incrível, assim. E foi uma discussão maravilhosa, assim, foi uma situação muito rica, teve apresentação oral, sabe, a defesa dos projetos, foi incrível, assim, e eu acho que isso coloca um pouco essa discussão, às vezes, de um júri estar restrito somente a arquitetos, e é interessante pensar que a discussão não é só nossa, pelo contrário, né, a discussão tem que envolver outros olhares e outras visões que o arquiteto não é capaz hoje de abraçar, né? Para os mais interessados aí que queiram entrar lá no site Quarciirano Arquitetos, é o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. É realmente um projeto muito bonito. Inclusive me lembra um pouco, em certo ponto, um projeto do Réseau de Méron, pelo menos de uma forma ali. É um projeto do Réseau de Méron que é o The Young Museum em São Francisco. São Francisco. Exatamente. Ele tem uma torre. Exatamente. É o dele lá de Corten? De aço Corten. Exatamente. Mas esse que vocês fizeram é elegantíssimo, realmente branco e tal. Foi uma experiência muito bacana, né? E eu acho que entra nessa discussão do júri, né? De você ter um júri que enfim, eu acho que é rico também, porque a importância do júri, assim, tem uma cadeia aí, né? O edital acima de tudo, o júri, e depois, claro, os arquitetos que vão estar participando vão estar sob esse guarda-chuva, né? Que é um guarda-chuva consistente e muito bem preparado para poder construir esse processo de eleição. Uma dúvida, né? Como o júri, por ser tão importante, Daniel, como que mais ou menos feita essa escolha? Porque até então o edital tem uma certa uma ajuda, né? Não seria bem essa palavra, mas um respaldo, né, do IAB para quem está elaborando, mas no caso da escolha do júri, isso fica a total critério da organização, por exemplo, que está fazendo o concurso? Da instituição? Não. Se o concurso tem esse respaldo do IAB, com certeza não. O que vai acontecer? A quantidade de jurados varia muito, né? Então, às vezes você tem um júri de concurso que tem, não sei, 3 pessoas, que é um júri muito pequeno. Às vezes 5, 6, que é o mais comum. Às vezes 8, né? Esse da Unicamp tinha 8, né? E alguns mudaram, inclusive, da primeira para a segunda fase. Entraram outros profissionais. E o que acontece? Tem que haver uma proporção que isso, né, no mínimo vai se dividir entre os arquitetos indicados pelo IAB e os indicados pela instituição, o que é algo importante. Por exemplo, eu vou fazer um concurso para um hospital tal. Então, vai ter ali no júri um representante dessa instituição. Tá? E isso não é nada mais do que louvável, tem que ter, porque é quem conhece a fundo aquela instituição como organização, como funcionamento, etc. Né? Então, geralmente isso fica dividido assim, por exemplo, são 2 pessoas da instituição, ou 1 e 3 pessoas indicadas pelo IAB. E aí cada um tem a liberdade de eleger, o IAB vai eleger quem ele achar melhor para aquela situação, a instituição vai eleger quem achar melhor para representar ela naquele momento, né? Mas geralmente fica limitado a isso, a arquitetos e ao profissional, né, vinculado à instituição específica. Por exemplo, no concurso de aeroporto vai ter alguém que entende tudo de aeroporto, um engenheiro, ou alguma coisa desse tipo, da Infraero e tal. Mas fica bem restrito a esse âmbito técnico da construção, digamos, né, do projeto. Assim, você não tem a participação
É muito raro, por exemplo, você vai ter um concurso que vai construir alguma coisa no centro de São Paulo, sei lá. Não é comum a gente ver participar, por exemplo, alguém de patrimônio. Se o concurso não envolver diretamente o patrimônio, né? Por exemplo, vai ser uma intervenção num edifício do Correio, igual já tem. Aí é outra coisa, né? Mas a não ser que a situação chame muito especificamente, dificilmente entre alguém que tem um conhecimento um pouco mais amplo, né? Mas a construção dos júris, na maioria das vezes, fica assim, né? Uma parte é indicada pelo IAB, outra parte é indicada pelo próprio órgão, né? Uma dúvida nisso que você está falando exatamente, o júri participa em algum momento da execução do edital. Olha, ou deveria participar, você imagina, talvez? O júri, eu não sei de nenhuma situação que o júri tenha participado da construção do edital. Ele chega, a coisa está pronta. A coisa está pronta. Eu acho que tem 2 lados isso. Se o edital é construído por profissionais, né? Eu acho que tem uma mesma capacidade técnica, tudo bem, o júri não vê. O problema é quando o júri talvez vá apontar depois, né, inconsistências que quem montou o edital não estava tão preparado quanto, e o júri não tem mais o que fazer, porque o edital é a regra. Então, o júri não pode subverter o edital, se não é aquilo, aquela não era a regra, então não está valendo regra nenhuma, né? E tem histórias incríveis disso, né? Tem anedotas quase que... Vira uma piada no fim das contas. Vira algo complicado, não sei se é uma piada porque não é tão divertido assim, mas vira algo sério. Porque, olha só, vou dar um exemplo que é uma das anedotas mais incríveis. Isso é internacional, hein? Quando teve um concurso para um centro de convenções em Córdoba, na Espanha, que foi um concurso, né, gigante assim também, com escritórios, eu não lembro se o formato foi em 2 fases, eu acredito que sim, mas era assim, era só gente grande, né? Assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que quem se envolveu foi gente muito pesada, ou seja, onde essas coisas se tornam ainda mais difíceis. O que aconteceu? Quando saiu o resultado do concurso, quem ganhou foi o OMA, foi o Curras, né? E tem uma coisa interessante, ele fez o concurso em outro terreno. A proposta dele foi feita em outro terreno e ele ganhou o concurso. Então, imagina o que é isso. Nossa! Né? Então, imagina que você fala, eu vou fazer esse concurso pessoal, faz todo mundo nesse terreno, tá? Aí ganha o cara que fez, olha... E ele estava certo, isso que é o pior. Né? O julgamento dele da situação foi coerente, ou seja, aquele não era o melhor terreno para se construir o que era pedido. Então ele fez o quê? O melhor está ali. Então ele arriscou todas as fichas. Ele podia ter saído lá no 0 no começo. Esse cara foi desclassificado, não é que ele errou, ele foi desclassificado. Tchau. E o que aconteceu? O júri encampou a briga, porque o júri foi lá, não, ele acertou. Ele acertou, inclusive, para além do edital, e ele tem que ser reconhecido porque, inclusive, a subversão foi, olha o grau, talvez, de engano do edital. Porque, né, para um júri encampar essa briga, porque tinha muito subsídio para falar, olha, esse cara merece, né? Isso vai ser o melhor para a cidade, isso vai ser o melhor para o edifício. Claro que eu acho que as outras equipes devem ter ficado num grau de fúria imenso, né? Mas eu também não concordo com isso. Eu acho que aí é um problema do edital. Eu acho que aí o mérito do arquiteto foi de arriscar. Mas o processo é precário. Porque você não pode mudar as regras assim, né? Eu acho que, eu repito, né, é louvável eu acho que a coragem do arquiteto ir lá e falar, olha, vocês estão errados, né? Mas assim, como processo, é muito infeliz, porque você fez todo mundo trabalhar de um jeito, né, que não deve acontecer. Esse concurso não foi impugnado nem nada, ele se seguiu e... Olha, eu não vou me lembrar direito do processo, não foi um processo fácil, óbvio, mas a coisa está em construção há muito tempo. Essa obra parou porque no meio da obra foram achados vestígios de ruínas, etc., no terreno que... Engraçado, né? Mudou o terreno, agora não pode. Foi um pouco assim. Muda de novo. Mas eu não lembro exatamente como foi o decorrer, mas a coisa foi adiante. Esse é um caso muito trágico. Um caso muito trágico como processo, né? Mas assim, eu acho que sou totalmente desfavorável a isso. Eu acho que é uma anedota, sabe? Isso tem que ficar como uma anedota, porque... Não pode ser assim, senão você fala, então vale tudo. E não é, uma concorrência tem que ter regras claras. Foi partir do subjetivo daquela equipe de jurado, e aí você acaba perdendo. E eu acho que é o contrário, eu acho que o edital tem que ser muito respeitado. Só que é isso, o edital tem que estar bem construído. Por outro lado,
Olha só como a coisa é complexa. O edital também não pode dizer como você tem que fazer o projeto até o limite. Não pode, porque aí você quebra o sentido da coisa e a liberdade de se pensar arquitetura. Então olha como é difícil você montar um edital. Você tem que criar as regras claras e objetivas, né? Do que aquilo tem que atender, do que aquilo tem que respeitar. Isso tem que ser muito preciso. O resto, aí é onde entra, de fato, a capacidade de interpretação do edital e de cada um propor sobre esses critérios, né? Então, o edital também não pode dizer como tem que ser o projeto, porque senão não faz sentido, é o outro lado, é extremo, né? É definir tudo, né? O edital vai definir a implantação do programa, não faz nenhum sentido, a não ser que, né, sei lá, isso tem que ser desse jeito por razões legais, não sei, mas não é fácil, por isso que, né, mas começa aí de novo, né? O edital tem que ser muito bem montado, muito criterioso. Nesse caso do OMA aí, né, que ganhou, os juízes suplantaram o edital e bancaram a conta, né? Não foi um processo fácil, isso envolveu questões legais, sabe? Não foi uma coisa fácil, mas encampou, né? Mas eu não sei se eu concordo com você, você concorda, na verdade? Imagine que outros talvez tenham pensado a mesma coisa, vamos dizer assim, mas só que não fizeram, porque eu vou respeitar o edital, que seria o mais coerente e o mais esperado, né? Então, acho que é uma injustiça gigante aí, né? Gigante. Então, eu repito, eu acho que o mérito do arquiteto está na coragem da subversão, mas o processo é completamente infeliz, completamente infeliz. Mas o Big também tem um caso assim, né? Que eles ganharam um concurso que é não vou lembrar o nome do museu, mas é aquele que é um navio enterrado, sabe? E eles ganharam esse concurso e todos os outros questionaram, né? Que não podia ter feito aquilo, né? E ele falou, no edital não estava escrito que não podia, né? Mas aí é outra coisa. É que nem a lei. Positiva. Exatamente, aí é outra coisa. Eu acho que tudo que aquilo o edital não fala, está em aberto. Eu acho que isso eu acho que a situação é diferente. Tanto que todos os outros concorrentes fizeram pra cima, né? E ele fez ao contrário. É usar o edital ao seu favor. Aí é a interpretação do edital. Eu acho que se o edital fala, olha, isso tem que ser vermelho, e você fizer amarelo e ganhar, aí você está indo contra uma regra básica. Agora, se o edital fala, não fala de nenhuma cor, digamos assim, eu fiz já vermelho, amarelo, porque também não falou que não podia não ser, né? Aí eu acho que a coisa é diferente. Isso é uma ferramenta incrível para os concursos, é das mais emocionantes, é aquilo que o edital não fala, porque é onde está aberto, é a interpretação. Né? Você não sabe onde. Inclusive, tem outra questão incrível do Hector, né? Que o concurso sempre tem também um momento de troca de dúvidas, né? Que são as consultas e as respostas. Ou seja, isso faz parte de um processo legal da concorrência, que é o seguinte, né? Os candidatos podem fazer perguntas, né? Então eu vou lá, olha, no edital tal falou que isso é assim. Sei lá, isso pode, isso não pode, ou o que o edital quer dizer com isso e tal, e a organização tem que responder. Claro que as respostas às vezes podem ser objetivas e claras, não, realmente, ou até corrigindo o edital, né? É um documento isso, faz parte do edital, passa a fazer parte do edital, né? Inclusive, algumas correções surgem nesse processo de erros do edital. E algumas outras nem são respondidas de um jeito objetivo, porque não tem como responder, não dá, né? Então, quem responde tem que fugir. Fala, olha, não, tá no edital, a interpretação é sua. Mas é engraçado que o Hector, né, fala, olha, é totalmente contra ter pergunta e resposta. Porque quando você começa a responder, você já começa a revelar, a induzir interpretações. Então, se o edital é bom, tá lá. Não tem que responder ou perguntar nada, né? O edital está lá. Então é memorável isso do Hector, porque no momento que você, quando está concorrendo, você lê essas respostas e essas perguntas, porque você, de novo, isso passa a ser documento, então você tem que saber. E às vezes surgem coisas que te deixam mais em dúvida ainda. Engraçado. As perguntas, elas são, na verdade, escolhidas. Eu acho que eles não respondem. Não, todas têm que ser respondidas. Todas. Elas são anônimas, você não sabe quem perguntou. Não pode saber quem perguntou, mas todas têm que ser respondidas. Porque será que não pode rolar uma divergência ali vem duas perguntas muito parecidas, abordando o mesmo tema e duas respostas? Não pode, porque a organização é uma só. Aí tem que ser, se a resposta for dúbia, aí é complicado. Olha,
lembrando, já aconteceu isso que você está falando. Eu tô pensando, Já. uma coisa... Aí são situações muito infelizes, porque é uma organização, é uma resposta precária, sabe? É isso, o cara perguntou, aí na hora respondeu que pode, aí depois, numa outra pergunta que perguntou a mesma coisa, pode, mas mais ou menos, sabe? Aí você começa a ficar muito... Por isso que o Hector fala, não tem que ter pergunta, porque... É justo. Né? Mas acontece isso que você falou, acontece isso. Eu vou dar do Hector, porque ele sabe o que está falando. Exatamente. Bom, enfim, eu posso agora? Ele pede pra mim. Ele tá ansioso pra... Antes de você dar sua ideia... Não é daqui, não pode criar uma expectativa sobre isso. Eu também tô ansioso pra não é nada demais, na verdade, o Daniel já falou. Antes da sua patente... Não, o Daniel já falou. Poxa, tem a questão do júri, né? Voltando um pouquinho. Não sei vocês, mas eu vi uma entrevista do pessoal do Estúdio 41, que eles falaram que costuma estudar o júri, né? Porque eles falam que tem o júri ali, então vamos dar uma pesquisada, ver o que eles... A linha que eles seguem, mais ou menos, e eles começam o concurso, né? Desenvolver o projeto. Como é que você lida com essa questão do júri? Pergunta delicada. Muito boa essa pergunta, muito boa mesmo. Porque eu acho que isso constrói perspectivas diferentes em relação a quem eu acho que se dedica aos concursos, né? E são posicionamentos diferentes. Eu acho que todos são válidos. É uma questão até estratégica, né? Mas assim, olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que pela escola que eu venho, né? Eu nunca fiz nenhum projeto condicionado por quem é o júri. Assim, jamais. Não estou dizendo que isso é o que eles façam, não é isso, mas estudar o júri é importante, sem dúvida nenhuma, e isso eu estou de acordo. Mas estudar de uma maneira, pelo menos a meu ver, como consistência, né, das experiências que estão ali, e não pelo que o júri pensa e supondo como o júri vai julgar aqueles projetos. Isso eu jamais faria, né? Então o que eu quero dizer? O que é estudar o júri? Primeiro, é falar, olha, esse júri está de acordo com aquilo que é o edital? A gente acha que esse júri vai julgar bem, independente do projeto? E aí teve concurso que a gente também não fez por causa disso. Por quê? A gente lia o edital e olhava o júri, e não desmerecendo o júri no sentido, olha, esse júri é ruim, não, mas ele talvez não seja adequado para essa situação. E, claro, muitas vezes a gente nem conhece o júri, né? Na maioria das vezes tem pessoas que a gente não conhece no júri. Então, como profissional, como trabalho, imagina um júri técnico, por exemplo. Esse a gente tem a menor maneira de saber, mas às vezes acontece isso, de falar, putz, esse não é um júri que tem a ver com esse edital. Será que... e aí qualquer insegurança vai fazer você ser um pouco mais cauteloso e falar, putz, então acho que esse é um ponto, claro que não é por isso que você vai deixar de fazer um concurso, mas às vezes vai te colocar um pouco em dúvida, e se outros critérios daquele concurso também te colocarem em dúvida, aí você vai falando, putz, não, esse concurso talvez não seja legal fazer. É um ponto, entre tantos outros, né? Mas o que eu acho importante é o seguinte, a construção da proposta, né, ou você pensar arquitetura, jamais pode estar submetida ao pensamento do que o outro espera para você ter uma aceitação, né? Então, é o contrário. É um pouco... Eu tenho que manter na prioridade todos os meus valores, sabe? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio que é o mais preciso e o mais coerente com aquela situação. Se tem a ver com o repertório do júri, se o júri é, sabe, inteiro, sei lá, de uma geração, não é de outra, assim, não sei o que lá. Isso não pode importar. Eu acho que se você tiver receio disso, aí não faça, né? Porque às vezes é um pouco isso. Putz, o júri pensa totalmente diferente de mim. Ou eu imagino que isso vai acontecer, né? Porque também você está prevendo o futuro. Às vezes a combinação do júri não gera outra coisa totalmente diferente. Isso é incrível, isso é demais. Por quê? Você às vezes olha um júri e fala, nossa, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa é assado. Mas ela é assim sozinha. A hora que você junta, sai algo totalmente surpreendente e incrível. Porque as discussões a gente nunca sabe, porque o júri tem todo um sigilo, né? Mas devem ter sido maravilhosas, porque você vê que, né, foi além do imaginado. Mas o que eu acho importante é isso. Eu acho que o júri, é importante você saber quem é o júri, né? Eu acho que para ter a segurança da coerência e da capacitação para, né, o que vai ser esse processo de julgamento. Mas jamais condicionar a concepção de um projeto para o júri. Eu acho que isso não. A sua relação com o júri, não, obviamente, pessoal, isso não existe, mas
vocês esquecem que eles existem praticamente. Quanto à questão de projeto, eu concordo plenamente. Esses caras são mais quadrados, vamos tentar fazer mais quadrados. Isso não, esquece. Mas assim, eventualmente, talvez uma maneira para puxar o olhar deles ali para o que você está fazendo, eventualmente na apresentação, existe alguma coisa desse tipo? Ou realmente é cortar totalmente a visão do júri e seguir aqui? Eu acho que o cortar totalmente é a visão do júri específico. Eu digo das pessoas, dos indivíduos que estão ali. Acho que isso sim, que é o exemplo que você deu, né? Não é porque é A ou B que eu vou fazer alguma coisa para que A olhe, para que B olhe. Porque você está tentando prever um futuro. Você está assumindo mais risco do que, né, resolvendo o seu problema. Não faz nenhum sentido isso. Porque é isso, você não sabe como a pessoa vai pensar, o que a pessoa está pensando. Você não consegue prever, né? Então eu acho que esse desligamento, sem dúvida, é total. Não importa quem é o júri nesse aspecto. Agora, o júri, como entidade, aí você tem uma questão importante que é colocada na sua pergunta, porque você tem ferramentas, digamos assim, para se destacar, né? E não que você também tenha 100% de segurança, porque, de novo, cada júri é um júri, é uma circunstância. Mas tem algumas preocupações, sim, que no concurso são muito específicas. Primeiro, clareza. Isso é muito importante. Se você está transmitindo as suas ideias de modo claro, porque imagina uma pessoa que veio, eu nem vou dar exemplos dos 1800, porque isso é totalmente fora do normal. Mas imagina que você vai ver 50 projetos. Se você não está transmitindo de modo claro, a pessoa tem os 49 para ver. Ela tem que ter clareza nos primeiros momentos de análise, saber que a coisa, ela está bem organizada, isso começa com o projeto, sem dúvida nenhuma. É o projeto, a qualidade do projeto. Mas envolve a apresentação, envolve a maneira que você expõe, né, o conteúdo. Então, aí é onde entra a prática específica do concurso de saber como comunicar as coisas, né? Então, nisso é importante, sim. E repito, não é para o júri específico, mas é para o júri como entidade. Fala, será que isso que a gente está apresentando está claro e contundente? E contundente, eu acho que tem um fator de força. Isso é forte, né? Então são dois aspectos que eu acho importantes, sim, de pensar em como traduzir uma ideia. Que é diferente de um projeto equivocado ou um projeto ruim, né? Na verdade, a falta de clareza, ela pode enterrar uma boa ideia. Sem dúvida, você tem toda a razão. O cara teve uma sacada extraordinária, mas faltou mostrar. Você tem toda a razão. Eu acho que sim, pelo menos, né, eu acho que das circunstâncias que eu participei, ou você vê depois conversa com pessoas com mais experiência em julgamento, você vê que é muito importante a clareza e a precisão, porque transmite segurança, né? É uma segurança que o júri espera ter, porque imagina, é uma responsabilidade gigante, então você não pode gerar dúvida no júri, então isso é uma coisa importante, né? É muito importante. Essa palavra segurança, eu acho que ela realmente imagina que as etapas, quanto mais o júri se sente seguro com aquilo ali, mais ele isso aí. Faz uma ligação com o seu projeto, enfim, com aquilo que porque vai... Porque a responsabilidade maior, de novo, né, repito, é a do júri. Nesse momento, é a do júri. É o júri que está escolhendo quem é o arquiteto, qual que é o projeto, principalmente, né, óbvio. Né, quem é o arquiteto não, porque ele não sabe quem é, né, mas é ele que está escolhendo o projeto, né. Então, é uma responsabilidade gigante, assim, gigante. Então, realmente, ele tem que estar diante de um conteúdo que dê a ele essa segurança. Olha, realmente esse é o melhor projeto, essa é a melhor ideia, essa que mostra maior consistência nas diversas naturezas, né, desde tudo, né, que é como arquitetura, como reflexão, como economia, como custo, como legislação, que é sempre um ponto de debate enorme nos concursos. Porque a lei já é uma coisa que permite interpretação. Então, já imaginou... Então, tem concursos que, às vezes, vão prever, isso é colocado no edital, a participação de especialistas, né, em legislação específica. Então, isso é colocado lá. Caso seja necessário, será chamado consultor tal para analisar as propostas só sob essa ótica. Então, às vezes acontece. Você tem, por exemplo, o júri está lá na triagem final dos 10 escolhidos, né? Putz, chama especialista e esse cara vem com o pente fino, olha, não tem nem legal. De 10, putz, esses dois aqui não estão respeitando essa lei. Isso, tudo bem, talvez tenha sido um erro de projeto. Isso é decisivo ou é um detalhe? Putz, não é decisivo porque não tem como corrigir. Corta. Esse outro, olha, ele errou,
mas é fácil de ajustar. Então, tudo bem, né? Então, tem que ter o bom senso, né? Porque é difícil, é muito difícil. Porque imagina você faz, aí a gente entra naquele assunto que ficou um pouco atrás, mas no tempo, né? Geralmente você tem um mês, né? Se você for ver por lei, eu acho que 45 dias é o mínimo que você, ou uma instituição que promove um concurso, tem que dar para os concorrentes, né? Mas claro, até lançar, não sei o que lá, até você se armar, tal, você vai ter aí 30 dias para fazer um concurso, né? Em 30 dias você tem que saber de muita coisa, né? Então é muito difícil você dar conta de tudo 100%, assim. Por isso que você às vezes vai também, assim como o júri se abastece, né, de pessoas específicas, as equipes também vão. Eu vou fazer de novo um hospital, sei lá, em tal lugar. Então, às vezes, se esse lugar eu não conheço nada, eu vou ter que chamar alguém que saiba da vivação desse lugar. Se eu sei lá, de 0 a 10, 50 de hospital, putz, é pouco. Eu vou ter que chamar alguém que saiba tudo de hospital. Então você vai se abastecendo de pessoas, né, que vão te assessorar na concepção e na consistência daquilo. Essa questão de você aglutinar pessoas na equipe é uma coisa bastante comum, né? É muito comum. Eu tenho amigos que fizeram um curso recentemente e eu lembro que eles procuraram uma parceria com um escritório de estruturas metálicas. Inclusive do exterior, que tinha feito alguma coisa, o escritório europeu não é pequeno, inclusive, mas tinha feito alguma coisa no Brasil, por acaso eles conheceram e trouxeram esses caras, um cara só, e enfim, porque o partido deles, a ideia deles era muito vinculada a uma questão estrutural, metálica e tal. E ganharam o concurso. Eu não sei se isso foi né, preponderante, mas enfim, com certeza fortaleceu e eles tiveram um resultado positivo aí. Eu não sei se você conhece, não vou lembrar, talvez até o fim do programa não lembro. Isso que era amigo, hein? Não vou lembrar. Que era amigo. Conheci. Mas de fato nem são amigos, são colegas, assim, enfim. Só pra pegar esse. Eu não vou lembrar do nome dos caras agora, mas. Esse gancho aí, eu acho que isso é uma das coisas. Assim, fazer concurso demanda uma predisposição e demanda você gostar disso. Eu acho que as pessoas gostam, às vezes, por diferentes razões, né? Claro que tem uma coisa da competição aí, né? De você ser alimentado por uma condição aí de fato competitividade, de desafio, de vencer, né? Mas eu acho que essa não é a mais, né, importante dentre elas, mas sim tudo que vem junto no momento de você se dedicar a essas coisas. Primeiro, né, eu acho que é a possibilidade de desfrutar desse instrumento democrático que a gente falou lá no começo, né? Qualquer um pode, desde que tenha uma estrutura, óbvio, né? Você tem que conseguir atender o mínimo para poder se lançar, mas assim, qualquer um pode fazer, isso é incrível, compartilhar suas ideias. Então, às vezes é isso, você pega um concurso que você nunca fez nada em relação àquilo, e é uma oportunidade incrível de você lidar com aquilo, né? É maravilhoso. Putz, sei lá, fazer um parque. Nunca fiz um parque, saiu um concurso lá e vou tentar, né? Não sei se vai dar alguma coisa, mas eu vou colocar, né, no papel algumas ideias que eu acho eu acho interessantes. E então vem primeiro uma coisa de se lançar com esses tipos de oportunidade. Depois, se envolver com projetos de certa magnitude, né? Principalmente, que é o que mais me interessa, e é das maiores razões de querer fazer concurso, continuar fazendo concurso, que é se dedicar a projetos de dimensão e caráter público. Isso para mim tem um valor, né, máximo, assim, né, de conseguir se dedicar a valores a projetos de natureza pública, seja o que for. Pode ser habitação, pode ser, né, uma escola, pode ser um museu, pode ser uma instituição, né, do governo, mas enfim, são projetos de caráter público. Depois, eu acho que vem a questão do processo do concurso, de como alimenta o conhecimento, né? Porque para você produzir alguma ideia, né, para você propor alguma coisa, você tem que se munir de muito conhecimento. E isso é tão intenso, esse um mês, que você fica obcecado por aquilo, né? Você quer saber tudo, você quer estudar muito para aquele negócio, para se sentir preparado para propor alguma coisa e para não propor qualquer coisa, né? E é um momento de aprendizado gigantesco, assim, é muito intenso, né? E vira uma obsessão mesmo. Você só pensa, né, naquele momento, querendo dar o máximo de energia para que aquilo saia bem, né? Para que aquilo saia com consistência e com profundidade.
E depois vem o processo de construção dessas ideias, né? E também, acho que por uma questão, né, das experiências anteriores, das pessoas com quem eu também havia trabalhado antes e observava, como o Hector, por exemplo, né? A concepção desse processo é muito coletiva, né? Isso é muito importante. Claro que é inegável que às vezes haja uma dianteira, né? Uma liderança normal, mas é isso que você comentou, né? É muito normal que se somem pessoas ao longo desse processo, às vezes pessoas de funções específicas, né? Por exemplo, quando a gente foi para a segunda fase desse museu, entrou até astrônomo, e foi incrível, assim, foi tão legal, porque a gente conversou 1 hora do projeto e ficou conversando 4 do que se tinha vida em outro planeta, entendeu? E é incrível isso. Mas você tem essas pessoas específicas, mas você tem o núcleo duro, digamos, da equipe, né? E aí é muito legal, a gente sempre se habituou a trabalhar de modo, né, coletivo. Então, desde a faculdade, isso que a gente fazia, né, os concursos como estudante, mas depois, né, o Dani sempre foi o maior parceiro, né, desse tempo todo, mas tem pessoas muito importantes que colaboraram, né, e no fundo, né, pensaram, a gente pensou junto esses concursos e até hoje a gente trabalha junto. Vou fazer um concurso, sempre o pensamento seguinte é com quem? Isso é muito legal, porque é um encontro, né? Então tem o André, que é o André Sawaia, que é também um companheiro recorrente, a Laura Pardo, são pessoas que estão muito frequentemente, né, a gente está se juntando para fazer essas coisas, porque é um momento muito prazeroso. Você quer estar junto de pessoas que, né, você sabe, eu acho que constrói um ambiente para você pensar e discutir, muito colaborativo e de complementariedade, sabe? De você somar conhecimentos, você somar práticas e às vezes são oportunidades também de você conhecer pessoas novas, é incrível, né? Fazer um curso, a gente vai precisar chamar alguém que a gente nunca trabalhou, né? E acaba criando laços muito bacanas, muito valiosos. Apesar dos pesares aí, dos problemas que a gente tem com os concursos, né? Enfim, que a gente estava discutindo aqui, esse momento dessa discussão, de você estar ali com os amigos, enfim, normalmente você vai fazer com quem é amigo, né? Acho que ninguém vai pegar um cara chato pra danar pra botar na equipe. Enfim, você tá com os caras. E mesmo que eventualmente o cara pode parecer chato no público, mas aquela coisa vai desenrolar e vai ficar muito gostoso, né? Sem dúvida. E tirando aquela tensão pré-entrega, é muito, muito satisfatório e é uma experiência realmente que eu, como arquiteto e participante de um concurso até hoje, mas enfim, recomendo assim firmemente que alguém, pelo menos uma vez, o cara puder participar para ver como é que é, cara. É muito legal. Não, é verdade. Um negócio extraordinário. E lógico, se você tiver esse interesse de fazer com que isso vire um pilar no seu escritório, né? vai se dedicando a isso, que é sensacional. Eu queria perguntar uma curiosidade aqui. Quantos concursos você tem a cabeça e quantos você já participaram? Putz, eu não sei. Tá na casa dos 2 dígitos, dos 3 dígitos ou dos 4? No site do escritório estavam 29 projetos de concurso. Eu acho que isso do escritório. Eu não sei. Olha, se eu for contar desde a época que... Porque quando eu trabalhei em escritórios que, mesmo quando eu trabalhei na Espanha, que faziam muito concurso, né? E no México também. Então, sempre os lugares que eu passei era uma prática, por isso que eu também acho que trago isso, né? E foi alimentado meio como um DNA, né? Do valor que isso tem e do gosto por fazer. É uma coisa que eu, né, aprecio muito, não um gosto como prazer, mas, sabe, como necessidade. Eu preciso fazer porque é uma maneira de pensar, é uma maneira de propor e de refletir, né? E então, eu acho que como escritório, eu não sei se você contou lá, acho que como escritório pode ser que tenha sido por aí, sim, uns 20 e poucos, mas se pegar, né, as experiências anteriores, e eu falo delas não por uma questão de quantidade, mas de importância, foram muito importantes, sabe? De aprender como construir esse processo. Então, essas experiências anteriores nos outros escritórios, e depois, mesmo a gente com o escritório fez concurso junto, às vezes com escritórios que a gente trabalhou antes, juntando escritórios, né?
Eu acho que eu não sei quantos, mas são muitos. Mas é incrível, assim, às vezes você tá arrumando as coisas, você vai encontrando vestígios, resquícios dessas experiências. É tão legal porque você se lembra de tanta coisa, assim, e às vezes você encontra coisas que você teoricamente havia um pouco esquecido, ficam nas camadas da memória ali embaixo, e você fala, nossa, isso que a gente fez depois naquele concurso, olha só, ou naquele projeto, às vezes, porque tem isso também, você comentou do Hector, né? Olha só, é incrível analisar a trajetória do Hector, porque você tem razão, muitos concursos que ele ganhou não foram adiante. Acho que ele ganhou tantos que a maioria, né, passa a ser maioria os que não foram adiante, infelizmente. Concursos importantes. Mas foram os concursos que o habilitaram a depois concretizar projetos que não foram de concurso. Isso mostra também o valor do concurso, de você... de o concurso ser um princípio, digamos, para você, às vezes, como o Hector, por exemplo, ganhou o concurso que era para o ginásio do Ibirapuera, o complexo do Ibirapuera. Não foi adiante, mas aquilo, se você olha a trajetória dele, foi um negócio fundamental para conseguir os projetos que vieram depois, das Olimpíadas, da Copa. Então, olha como isso pode ser importante. Claro, às vezes a gente quer sempre a coisa com fim nela mesma, né? Mas não é. Você está construindo um outro aparato, né? Que é um aparato de experiência que é mais a longo prazo, mais dilatado. E é isso que às vezes você encontra nas memórias dos projetos. É incrível. Um projeto que tem já um tempo, putz. Ou mesmo você faz isso intencionalmente. Você fala, tá vendo esse projeto que a gente está fazendo agora? E se a gente recuperar aquela ideia que ficou no concurso e nunca, enfim, ficou por lá, né? É até curioso, porque numa dessas discussões do IAB, eu fui em uma delas que estava o Fabiano Sobreira e o Fernando Serapião, né? E o Serapião fala de um jeito bastante bem humorado, de que às vezes os concursos são uma terapia psicológica dos arquitetos, né? Eles ficam tentando a mesma ideia, até que aquilo, porque não sai uma e vai tentando a mesma ideia. E vira uma obsessão de certas ideias, né? Claro, ele falou de um jeito, acho que isso é um pouco, digamos, irônico demais, né? Mas eu acho que, se a gente olhar por outro lado a essa observação dele, eu tentaria enxergar que o concurso também é um campo de experimentação muito valioso, né? E eu sempre tento enxergar assim. Claro que não é uma experimentação imprudente, não é isso que eu quero dizer, mas é onde você não, a construção das ideias, o que é um desafio dos concursos, né? Por um lado, né, difícil e delicado, por outro muito potente, é que você não tem o cliente do outro lado da mesa te orientando. Ou sei lá, eu acho que tem que ser isso, ou eu não gosto daquilo, ou prefiro aquilo outro. Não, o teu outro lado da mesa são os documentos do edital. Todo o outro juízo é você e a equipe que tem que fazer, o que é muito difícil, né? Por outro lado, isso é o que dá uma liberdade, né, sem igual de você poder pensar as coisas, porque no fundo você acaba sendo responsável por tudo, inclusive, né, desse juízo de falar, putz, mas isso faz sentido ou não faz, e às vezes é o feedback que você vai ter de um cliente, né, que vai te colocando um pouco coisas que você não sabe no meio do caminho. Eu propus isso aqui, mas o cliente vem às vezes e fala, putz, mas isso não é o que eu quero, ou não é o que funciona. Isso no concurso você que tem que fazer, você que tem que conseguir antever certas fragilidades que a tua ideia tem, né? E é isso que te dá uma autonomia de propor as coisas num grau de experimentação que é sem igual mesmo. É muito incrível. É diferente. Eu não acho que, fazer projeto que não é concurso é melhor ou pior, ou que fazer concurso não acho. Que são dois processos muito diferentes. E cada um tem os seus encantos, né? O concurso tem esse que é incrível lidar com essa liberdade, né? Mas a coisa do não cliente é realmente... O digital é o cliente. O digital é o cliente. É uma coisa muito maluca. Exatamente. Isso pode ser um benefício maravilhoso de você realmente ter uma liberdade, como pode virar um buraco sem fundo. Você ficar doido e não ter uma direção. Não saber onde vai, exatamente. Não, cara, eu gosto mais de vermelho. Tá? Então, não sei. Pode ser tudo. Exatamente. Onde... Por isso, se você não cria bases sólidas para poder começar a pensar as coisas, você está sobre um terreno ali muito perigoso, né? Então, essa é uma outra coisa de processo também. Eu tento sempre, num começo,
Claro que você vê um assunto, você já começa a pensar na coisa, igual esse projeto do museu ou de um parque que a gente fez. Você viu o nome do concurso, parece que às vezes já vem, né, algumas intenções, né, algumas pretensões mesmo. Às vezes por coisas que você já de pensou antes, exatamente. Mas num começo eu sempre tento controlar isso muito bem, porque a intuição é muito importante, sem dúvida nenhuma, e é dessa intuição que eu estou falando, e ela tem que existir e você tem que tornar ela potente. Mas por outro lado, você tem que dar um tempo inicial de amadurecimento e de construção desse repertório mínimo sobre a questão que você vai trabalhar, porque senão você às vezes sai desenhando uma coisa muito precoce, sem saber de fato quais são os critérios, e mesmo os critérios que você também vai estabelecer, e às vezes você se fixa naquilo de um jeito que você depois passa a achar que se eu não for naquela linha não vai ser legal, ou não, sabe, ter uma certa calma de eu estou preparado para começar a propor, né? Eu tenho, né, o conhecimento, eu consegui nesse primeiro momento, né, dissecar o que são as bases do edital, entender o que é o lugar, o que são as, né, o que se pretende, quais são as, e a partir daí começar a propor algo de novo. Aí eu volto, preciso, coerente, né? É um processo muito bacana. Forte, né? Que dê a bendita da segurança pro cara que vai avaliar. Exatamente. Eu tive aqui a curiosidade de novo de contar os concursos aqui. Nada mais, nada menos do que 28. É brincadeira, hein? 28. É uma historinha, hein? O pessoal que tá ouvindo aí não é pra qualquer um. 28 concursos. E, de novo, quem tiver aí a paciência e a vontade de dar uma olhada, são projetos muito legais, muito realmente interessantes, que na verdade pode ser até objeto é uma aula isso aqui, né? Porque cada um de um tipo, enfim, é uma infinidade de programas aqui, muito legal. Acho que vale a pena dar uma olhada lá. De novo, lembrando, o site é o Cirano Arquitetos. Eventualmente depois mude esse site. Sim, mas pode estar tudo aí. Eu acho que é um trabalho, né, como eu falei, compartilhado por muita gente. É legal olhar isso também, de que tem né, uma variedade muito grande de pessoas e colaboradores. Aí eles, né, sabe disso porque participou também, né? Eu acho que o grau de colaboração é muito importante e é bacana ser compartilhado assim. O concurso, o único que eu participei foi de Sobradinho de 2016. Você fez esse em Brasília. São 3 terrenos, assim. São, né? 3 terrenos, exatamente. Exatamente. Esse aí, por exemplo, a gente não pegou nada, foi água, a gente fala, né? Porque, mas o projeto é muito legal. E é bacana, e você aprende muito. Eu acho que o que não, assim, o astral do concurso é ótimo, né? Porque quando sai o resultado, se você vai oscilar de acordo com o resultado. Se você ganha, você está no grau máximo de alegria. Se você ficou em segundo, menos, tá? Se você não pegou nada, você tem uma depressão profunda que dura um tempinho, mas depois revigora e... Tô brincando, claro que você fica triste, mas você tem que entender, né, que são muitas circunstâncias e, acima de tudo, você tem que analisar o próprio trabalho e reconhecer as fragilidades, reconhecer aquilo que foi bem. É um aprendizado, é muito importante aprender com a experiência, é muito importante, né, daquilo que você fez anteriormente para poder no outro fazer melhor. E isso não é só nisso que a gente vê como resultado final, que é a proposta, a apresentação, mas é muito como processo, né? Às vezes, né, eu também oriento, né, os alunos em concursos de estudantes, que é uma coisa muito prazerosa, e uma das primeiras coisas que eu falo é a organização. Você tem que se organizar muito bem, porque começa aí, né? A organização é um fator determinante de tempo, de equipe, porque eu sempre estimulo isso também. Às vezes vem um aluno sozinho ou vem 2. Sempre falo, você tem certeza que vocês querem fazer só os 2? Né? Se é uma coisa pequenininha, você fala tudo bem, mas se é uma coisa, vocês têm certeza? Né? Não pelo volume de trabalho, porque é mais legal você discutir isso com mais gente, né? A discussão, ela às vezes também
ela antecipa discussões ou pontos, né, de dúvida no projeto que, se não acontecem naquele momento de concepção, elas vão acontecer lá na frente quando é tarde demais, né? Então, por isso que a discussão e o debate ao longo do processo é muito importante. Então, mas uma das primeiras coisas é isso, é a organização. Aprender a se organizar. Fica no plano das ideias. Exatamente, aprender a saber como cada um contribui. Eu lembro que esse projeto, como eu já falei aqui, foi o único que a gente participou, e foi uma coisa realmente, vamos ver o que vai dar, vamos entrar, é claro, com um pouquinho de responsabilidade, né? Não é assim, claro. Vamos jogar futebol, vamos fazer um concurso. Não, um pouco mais, né? Demanda um pouco mais. E aí a gente tentou elaborar uma equipe ali, procurando um cara que mexia no programa específico que a gente precisava, um outro cara que era bom em fazer um visual legal, um outro que era bom nisso aqui. Enfim, juntamos uma equipe, foi super interessante, assim, conseguimos. E aí, obviamente, quando a gente perdeu, veio aquela depressão, mas a gente, como estava preparado para um possível naufrágio, mas primeiro a gente não estava com a expectativa a mil, né? Vamos ganhar, não. Se ganhar, ganhou, né? Mas enfim, no só fim, da boca pra fora, né? Exatamente, no fundo eu falei isso. Não, eu falo. E foi muito legal pela experiência, essa coisa de a gente, depois pegamos o projeto, estudamos, vimos onde realmente tinha equívocos. Enfim, mas foi uma experiência muito produtiva. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que as razões primárias para se dedicar a isso com frequência, uma coisa é você fazer e outra coisa, mas fazer isso com frequência, acho que tem algumas questões, né? Primeiro, eu acho que é ter o gosto, né, e a vontade, o ímpeto de fazer a coisa sem depender, acho que majoritariamente, dos resultados, né? Porque é isso, às vezes você pode não ter resultado em 5 e no 6º você ganha, sei lá. Não tem equação nenhuma, você pode nunca ganhar, não é? Mas você não pode depender disso, né? Eu acho que você tem que fazer pelo ímpeto de querer, né, se dedicar àquilo como reflexão e como produção. E depois tem um outro lado que é muito importante, né, repito, para quem né, acaba se envolvendo com isso com frequência, que é o investimento disso, né, de tempo, né, financeiro, tudo isso, que o financeiro às vezes é o próprio tempo, mas não dá para se dedicar só a isso, porque realmente é muito arriscado, né? É um risco muito grande, e isso também eu aprendi, né? Ou essa consciência veio dos professores e mais velhos, né? Que mais experientes, que sempre alertaram disso. Falaram, olha, não dá para se apoiar só nisso, porque é uma prática de risco, assim como tantas outras. Simplesmente assim, é uma prática de risco. Você faz inúmeros para, às vezes, possivelmente ter êxito em alguns, né? E aí é incrível isso, né? Você comentou do Estúdio 41, né, Satoshi? Eu tive a oportunidade de conhecer um deles, né, alguns anos atrás, e é incrível o que eles conseguiram construir de prática. É admirável mesmo, porque eles fazem... eles têm a postura, né, de fazer, na maioria dos concursos, fazer muito bem e conseguir resultados também no mesmo grau, de vencer os concursos, de estar entre os premiados. Então é você construir uma prática muito singular, assim, muito excepcional, de como lidar com os concursos nessa frequência, né, nessa escala, com resultados exitosos, né? Então é muito difícil isso, e eu acho que tem que ser um plano muito cauteloso, né? Muito bem pensado, porque senão você não pode apostar igual um jogo, né? Não pode ser uma loteria de você vai apostando, de repente acabou suas fichas e o escritório fecha, vem outro concurso e abre de novo, aí quebra, vira uma coisa. Isso, com o tempo, pelo menos, né, a gente também foi ficando um pouco mais ponderado em relação a qual participar, se aquilo vem num bom momento para o escritório, se o escritório pode, às vezes, parar um trabalho em algum momento para poder se concentrar naquilo, porque em algum momento isso vai acontecer, pelo menos para a gente, né? Às vezes chega num momento ali final que as forças têm que estar todas concentradas naquilo, não tem jeito. E então a gente passou com o tempo a cada vez ponderar mais, né? Qual fazer, quando fazer, como fazer.
para de fato entender que quando entrar em algum é para entrar com toda a energia, né? Com toda a segurança. Sempre para ganhar. Sempre para ganhar, exatamente. Ainda que a probabilidade seja mínima. Não importa. Não importa, exatamente. Mas é isso, a consciência de tudo isso. Exatamente. Enfim, a gente deu para ter uma leve noção aqui, né, da profundidade do que pode ser isso para a gente, um concurso para um escritório de arquitetura. Porém, eu já estava caminhando para os finalmente aqui, mas antes eu queria perguntar até para o Daniel e para algum de vocês aqui da mesa também, se quiserem falar sobre isso. Uma solução, não uma solução, isso aí é muita pretensão, mas alguma coisa que a gente pudesse contribuir para melhorar essa questão realmente da reclamação aqui específica do nosso amigo. Quer falar dessa ideia já? Não, acho que não é minha essa ideia. Não vai dar tempo de olhar. Você pode falar dessa história. Eu vou falar, essa ideia, inclusive, vou dizer, não é minha, essa ideia. Ela já está vigorando lá. Não, é uma coisa comum lá, que na verdade o Daniel até falou aqui. E quem me falou isso inicialmente foi o Afonso Rizzi, um arquiteto com quem eu trabalhei muitos anos. Olha, você trabalhou com o Afonso Rizzi. Cara, um professor. Foi lá que, na verdade, que eu conheci o Hector também. Que legal. É um mestre, né? Um cara excepcional. E ele realmente era muito contra também. Contra, assim, né? Ele se posicionava de uma maneira bem... não gostava desse perfil de projeto, de concurso. Ele falava uma coisa muito básica. Ele fala, eu achava que devia ser o seguinte, na medida do possível, né? Você faz um concurso de ideias inicialmente, uma primeira etapa que chama concurso de ideias, não é entrega de preliminar, né? É um concurso de ideias, com o mínimo necessário, obviamente, dependendo do tamanho do projeto, da abrangência desse projeto, o mínimo necessário que você consegue disponibilizar, ou melhor, que um escritório pequeno consegue disponibilizar forças para isso, como um escritório grande, aquilo que a gente falou lá no começo, Elis. O Arthur Casas tem aquela equipe, mas essa equipe não vai fazer diferença nesse momento. O que vai fazer diferença nesse momento é a capacidade do arquiteto, enfim, das cabeças ali que se reúnem numa só, sintetizar a ideia e o conceito e aquilo que eles entendem ser o melhor para aquele projeto. Partindo daí, obviamente, não sei, se a gente falar de uma quantidade de 50 ou 100, né, desses daí são escolhidos alguns, ou 3 ou 5, que vão ser remunerados de maneira adequada. Aí sim, é um estudo preliminar e, obviamente, o projeto executivo para quem for contemplado ou eleito ali o mais eficaz, né? Mas, enfim, como vocês estão vendo, não é nada absurdo, é uma coisa que acontece, inclusive. Eu acho que até no Brasil, em alguns momentos, já existiu também, né? E resolveria de uma certa maneira, ou pelo menos amenizaria essa questão, né? Porque se você vai fazer um concurso de ideias, uma coisa básica, no início, cara, se sair fora, foi desclassificado, você não perdeu a vida, você não deu o rim ali, né? A segunda etapa, agora você vai pôr um pouco mais de força, você tem condições financeiras, porque querendo ou não, a gente pode falar de muitas coisas aqui. Mas o Daniel sabe bem disso. A questão financeira ela é muito importante nisso. Não tem como você dispor. Tem. E não ter retorno, né? Sem dúvida. Mas não é a minha ideia, é mais do Afonso do que minha. Não, eu queria comentar só, para não deixar passar, né? Eu acho que isso que você está falando tem muita coerência, eu acho que é uma maneira de conseguir avançar nessa discussão, né, nessa modalidade, e aí eu tenho algumas questões também. Primeiro, é necessário mais concursos, isso eu acho que é um primeiro fator. A gente precisa ter mais concursos, né? Isso é uma prática que precisa sim assumir uma outra magnitude no que é o contexto, né, de construção da arquitetura. Eu acho que isso é a primeira coisa. Porque se a gente imagina que a gente tem durante um ano, né, só como exemplo, né, 3 concursos, vai entrar um monte de gente nesses 3, óbvio, vai todo mundo nesses 3 concursos. Se a gente tivesse 30, e eu não estou falando um número irreal, ele é plenamente possível, né? Esse grau de concorrência iria se diluir ao longo desses 30, porque eu jamais faria 30 concursos num ano, né? Eu não sou uma máquina, uma padaria. Faz né? sentido. Não faz, então, essa concorrência já se diluiria, ou seja, o grau de risco também é menor e, olhando pelo outro lado, a probabilidade de você conseguir o êxito é maior, ou seja, ótimo. Se é assim, aí eu acho que, porque fazer o concurso, como qualquer licitação, isso também tem um custo e é caro. Então a gente também tem que medir essas condições, né?
de acordo com a proporção daquilo que se solicita. Então, primeiro, eu acho que é ter mais concursos. Depois, entender a especificidade de cada concurso. Estabelecer critérios, sim, não sei se por escala, por tipo, mas assim, acho que tem concursos que podem tranquilamente ser de uma fase só. Serem concursos de uma fase e pronto, né? Não tem... Porque é o que eu falei, demanda um esforço para você fazer um curso de 2 fases, etc. E o legal de concursos de uma fase é que o anonimato é completo, pronto, né? Enfim, estabelecer critérios de concursos desse tipo, né? Depois, em concursos de maior magnitude, de importância, etc., fazer concursos em 2 fases, sem dúvida nenhuma. E aí vem o que você está falando, né? São concursos que vêm demandar um desenvolvimento maior, pela importância, pelos valores, tudo aquilo que ele implica como complexidade. E nesse concurso eu acho que sim, né? Fazer a remuneração, estabelecer uma remuneração para quem vai para uma segunda fase, ter uma primeira fase mais simples e mais conceitual, etc., e começar a estabelecer regras para os tipos, né, e naturezas dos projetos e concursos, né? E depois eu acho que é a preocupação de construções de editais cada vez mais precisos, né? Isso vai implicar no que deve produzir cada equipe, entender que... Eu acho que o concurso de ideias é sempre uma nomenclatura, eu acho que um pouco complicada pela imprecisão, né? Então, se for um estudo preliminar, é entender o que é um estudo preliminar, entender que é um estágio coerente com a entrega de uma proposta, por exemplo, de um concurso de uma fase só, né? Que você precisa saber, se é de uma fase só, um pouco mais do que um mero conceito, né? Mas é conseguir criar as ferramentas para que isso seja exercido de fato pelos concorrentes, né? E a competição não se dê, né? Ou dessa coisa desenfreada enfim, né, de cada um armando batalhões desmesurados, porque isso é possível. Então, às vezes tem concursos que estabelecem exatamente o que tem que ser entregue em cada prancha. Olha, a prancha 1 vai ter espaço para memorial, um espaço para uma imagem X, para um desenho Y, em tal escala, em tal não sei o que lá, em tal não sei o que lá. Por um lado, isso engessa certas possibilidades de linguagem, mas é bom porque a gente sabe que todo mundo vai entregar a mesma coisa. Se a qualidade do material, né, daquele desenho é uma de um e de outro, aí é outra coisa, mas eu sei que os 2 desenhos vão estar lá na mesma escala, na mesma situação. Já participamos também, por exemplo, de concorrências privadas. O Sobradinho era assim, inclusive. Exatamente. Então, cada folha já está lá estabelecido. Exatamente. Já participei de concursos promovidos por instituições privadas. Aí é um outro cenário, porque é muito mais complicado. Às vezes não tem nenhum critério de apresentação. E aí você vai fazer o quê, né? Aí vira uma aventura, porque imagina uma pessoa que fala, você vai participar desse concurso, só que você pode me entregar qualquer coisa. Uma instalação. Não, aí você começa a falar, bom, o que eu vou fazer então? Eu vou entregar só prancha, eu vou entregar uma apresentação digital, vou fazer uma maquete pequena, vou fazer uma maquete gigante. O que eu vou fazer? Pô, vale tudo, eu quero ganhar esse projeto. Aí entra numa questão de recurso, literalmente, o quanto você quer investir naquilo. Mas é horrível não ter regras, porque pode chegar um cara lá com um circo montado, literalmente vendendo uma ideia que é uma ideia ruim, uma ideia ruim, não tão boa assim, digamos assim, né? Só que por não ter critérios horizontais de como cada um apresenta aquilo, vira uma bagunça, vira uma performance, pode virar uma performance de quem fizer um melhor show leva, né? Diferente, por exemplo, eu acho que dos concursos, né? A gente falei de Fernando Serapião, por exemplo, dos concursos que o Fernando Serapião organizou, por exemplo, do IMS, que se você olha a estrutura que foi montada como processo, é incrível e extremamente criteriosa, sabe? Cada equipe vai fazer isso, vai ser responsável por isso, etc, etc, etc. Então, eu acho que são exemplos incríveis, assim, de que inclusive os concursos públicos poderiam observar para também, enfim, né, adotar alguns critérios desse tipo, né? Eu sei que a gente já está meio avançado, mas tem uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que é importante também. Deixa eu só, então, em cima do que você colocou para a mesa, né? Eu acho que tudo concordo
né, com a fala do Daniel. Eu vejo até um pouco, vou falar que eu não tenho profundo conhecimento de como é feito essa orientação, né, por parte do IAB, mas eu vejo uma importância nessa consolidação seja dessa instituição ou alguma outra dentro do IAB ou o nosso conselho, enfim, mas um foco que é importante justamente por se tratar de uma ferramenta para a nossa profissão, né, de arquiteto de grande valia, né, então tem que ter um olhar e que aí sim, para que a gente consiga ter esses editais, todas essas partes de um todo bem estruturadas, para que sejam oferecidas, então, seja pro órgão, instituição, enfim, que vai elaborar, para o outro lado que está o profissional. Então eu vejo que, apesar de ser 100 anos aí quase 100 anos que o IAB ele acaba fazendo essa função, não estou aqui dizendo que tem que ser tirado, não, eu digo só um olhar, eu enxergo um olhar um pouco mais, com mais atenção, justamente se tratando dessa ferramenta que é o concurso. Sem né? dúvida, sem dúvida. E só rapidinho, assim, entender que é uma questão, o concurso, né, de discussão não só nossa, né, eu acho que mesmo alguns países na Europa que buscam aprimorar, parece que a coisa é consolidada, tal, etc, é infalível, né, e não, eu acho que tem países, inclusive, né, desse grau de desenvolvimento que buscam sempre aprimorar isso, porque, como eu falei, as condições mudam, as modalidades também têm que se revisar, porque naturalmente vão ter os seus impactos, né, e na América Latina a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que se manter à frente de uma discussão, né, que é mais do que normal. Não é que a gente tenha, o Brasil é um problema para os de concurso, assim como os outros países têm também problemas iguais, né? Então é importante a gente se manter alerta e tentar melhorar muito esse processo, né? O que eu ia comentar era sobre concursos fechados. Eu tinha essa pergunta. Você quer falar? Não, por favor. Não, agora você não. Não, na verdade é muito porque aquilo que lá no início, né, da sua fala, da questão da democracia por trás do concurso, né, até que ponto a gente poderia enxergar realmente um concurso fechado como um concurso ou só é mais uma modalidade, enfim, né, essa questão do concurso fechado. Não sei se você quer complementar. Eu acho que tem uma questão legal aí, né? Vamos falar primeiro do concurso público, né? Eu acho que se a gente está lidando com uma instituição pública, não tem que ser de outro jeito. A escolha, seja a Lei 8666, enfim, que vai estabelecer critérios, seja como for, a eleição profissional que vai, né, desenvolver aquilo tem que ser pública. E isso é um dever do Estado. Aí não tem, é inquestionável, né? E a gente vê práticas muito delicadas disso. Acho que os últimos anos, né, no nosso país, principalmente no âmbito da construção, né, vem assistindo e revelando a precariedade do exercício dessas leis, o que é muito crítico, né? Mas a gente tem que esperar que esses momentos difíceis estejam preparando uma base melhor para o futuro. Mas, enfim, a gente sabe como isso no nosso país é delicado e que não acontece dessa maneira. Mas, enfim, eu acho que se a gente está falando de uma instituição pública, de um órgão público, isso tem que ser fruto de um processo legítimo e democrático de eleição dos profissionais que vão realizar aquele trabalho. Totalmente transparente. Totalmente transparente e legítimo, né? Sobre os concursos fechados, ou privados, vamos dizer assim, né? Fechados no sentido de que eles são promovidos por instituições privadas. Aí é uma outra coisa, porque a instituição privada, no fundo, legalmente ela tem a liberdade de fazer o que ela, né, dentro dos moldes legais, né, que cabem, o que ela quiser. Ou seja, se ela quer contratar diretamente um profissional, não tem nada que a impeça. O que eu acho interessante é quando essas instituições se abrem para um processo de concurso, né? Isso é muito valioso. Então, imaginar que, por exemplo, né, o IMS foi fruto de um concurso, ainda que de profissionais específicos, né, convidados, é incrível, porque poderia não ter sido isso. Poderia ter sido uma contratação direta. Sei lá, eu quero tal arquiteto e aquele arquiteto. Então, é louvável que isso tenha acontecido desse jeito, e eu acho que deveria acontecer muito mais, que as instituições se contagiassem muito mais desse tipo de processo, porque aí, de novo, se o processo é legítimo, como foi, né, e aí começa já da eleição de quem
vai concorrer, de quantos, de como vai ser organizado o concurso. Se as pessoas que organizam isso são pessoas, né, com a devida experiência e com a seriedade, como é esse caso, acho incrível. E o processo de seleção foi criterioso, né, visitando os escritórios, escolhendo quem, né, as experiências, foi maravilhoso, né? Eu acho que isso deveria ser muito mais recorrente às instituições. Isso é uma cultura que poderia ser muito mais visível. E só um último fator, que é o seguinte: as instituições terem cada vez mais claro que elas podem, primeiro, contribuir e tem uma responsabilidade gigante para a construção da cidade. Se ela é consciente disso, eu acho que fica muito mais contagiada e muito mais consciente de que a participação dos arquitetos é importante, ela é imprescindível, e que se a participação dos arquitetos for fruto de um processo como esse, de discussão de ideias, de reflexão, de discussão de propostas, aí a gente alcançaria um nível incrível de contribuição da profissão. Sem dúvida. E eu ia, na verdade, quando eu falei sobre a questão dos cursos fechados, eu pensei, na verdade, sobre realmente aquele concurso que são convidados arquitetos específicos. Não sei se eu me fiz entender, né? Mas acho que, não sei se quem está ouvindo também entendeu bem isso, né? Que é o caso do IMS, foram convidados 5, foi até mais. Quantos foram? 7 escritórios específicos que o Instituto entendeu que tinha uma linguagem, enfim. Através de uma comissão. Isso, foram lá contactados, você até citou que eles foram nos escritórios e tal. Enfim, e aí a sua explicação foi primorosa em cima disso. Acho não que tem mais não tenho rebarbas para fazer. Tem sim. Não vai dar tempo, mas tem. Não tenho rebarbas, porque fica pro próximo, já está convidado. Fica pro volume 2. Exatamente. Mas, bom, eu acho que a gente está longe de esgotar, né? A gente conseguiu. Não dá nem para ter a pretensão de esgotar. Mas sem dúvida a gente se divertiu. Sem dúvida. Isso aí foi o principal. A gente conseguiu falar bastante aqui sobre esse tema aí, importante e delicado em alguns aspectos, né? Mas com a contribuição do Daniel aqui, as palavras dele, eu acho que enriqueceu muito o nosso podcast hoje e tende a subir o nosso nível daqui para frente. A gente agora se obriga a ter uma qualidade de discussão ainda superior, né? Porque, enfim, você nos ajudou muito aqui. Eu fico muito feliz com isso. Bom, eu quero deixar você. Só quero agradecer, então, de jeito nenhum. Acho que é uma conversa e para mim também é um aprendizado mútuo. Assim. Eu acho que a gente vai compartilhando essas impressões e é muito importante ouvir todo mundo, né? As experiências, independente de fez, não fez 1, fez 30, acho que não importa. Eu acho que isso realmente é uma pauta valiosa que tem que estar presente. Acho que esse é o mais importante. Quero primeiro agradecer pelo convite, fico muito feliz mesmo de estar aqui e parabenizar pela iniciativa, né? A iniciativa de construir uma plataforma de discussão sobre arquitetura, de conversa, e mais ainda com temas, né, que são, como eu acabei de falar, mais do que necessários para discutir. Então, parabéns mesmo, espero que tenham muitos e muitos programas aí e ouvirei. A gente está na expectativa de negócio bombar, vai bombar. Um dia vai. Será agora o nosso salto para... Pra onde? Pra onde? Cuidado, pra cima. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Satoshi, fala, você é o cara das considerações hoje finais, né? Eu? Você que abriu, Tem que começar, tem que terminar. Tem que abrir, tem que fechar, exatamente. Alguém quer responder a pergunta da exploração profissional? Direto? Ele não respondeu. Eu acho que ele voltou, a gente tá tenso, tá vendo? Ele tá esperando. Você acha que esse tempo posso responder ou não? Eu acho que o título do texto é provocativo. É provocativo. E ele é para ser, assim, intencionalmente, né, para colocar em uma discussão se os arquitetos estão sendo explorados pela modalidade. E eu acho que, em parte, concordo que certas circunstâncias, não sei se é uma exploração, que a palavra é bem forte, né? Mas, enfim, eu acho que há inúmeras circunstâncias em que os concursos não são construídos de modo adequado. Isso eu concordo, sim, né? E que há eu acho que um excesso e uma imprecisão, no fundo, né?
de como tem que ser construída a base ou os critérios sobre os quais muita gente vai trabalhar. E assim, eu acho que medidas equivocadas em certas circunstâncias. Por outro lado, eu só queria ressaltar aquilo que, como qualquer outra modalidade, nasce essa com uma predisposição de quem vai fazer, de querer se envolver de novo com um projeto de risco. Eu acho que isso é algo intrínseco a essa modalidade democrática. Não dá para pagar todo mundo, não dá para convidar, agora convido 5, agora convido os outros 5, agora convido os outros 5, porque às vezes o 5 que está aqui era melhor para outro projeto de lá. Então, é uma chamada pública, não tem como ser diferente, né? E o risco existe, né? A questão que se deve discutir, eu acho que é a medida, sem dúvida nenhuma, do risco que é exposto ao profissional. É o tamanho do risco, exatamente. Minimizá-lo ou, né, às vezes, se não for para minimizar, se ele tiver que ser grande, que ele seja grande de modo coerente, em função da situação específica, né? Então, eu acho que é uma atividade, sem dúvida nenhuma, é um processo de seleção, é uma chamada pública e que, não sei se a gente pode dizer infelizmente, mas envolve o risco, envolve, né, um esforço voluntário. O que a gente tem que entender, o que é muito valioso para a nossa profissão, é que esse esforço voluntário, ele não é só quantitativo, e repito aquilo que eu falei, ele é um exercício para o arquiteto incrível de reflexão, né? Então, se a gente encara desse jeito, a gente começa a entender também que esse esforço voluntário não é só pagar o papel ou a hora trabalhada para aquilo, mas tem uma coisa que não é mensurável, que é o quanto você aprende, né? O quanto você também ganha simplesmente por fazer, né? Claro, a gente não vai viver só disso, a gente já falou, mas eu acho que só para entender que essa exploração é um título, né, para provocar, né? Eu acho que eu concordo com a intenção, né? Eu acho que realmente a gente tem que estimular essa discussão, mas entender que também que é uma modalidade que tem as suas pré-definições, né? E o que a gente tem que entender é que ela seja, não descaracterizá-la, porque não tem como, mas que ela seja cada vez mais, né, alguém usou a palavra justa, né? Mas talvez um pouco que ela seja cada vez mais né, precisa e coerente com o esforço dos profissionais que vão estar envolvidos, etc. E que, importante, repito, é que aconteçam cada vez mais concursos. Isso é o desejo de todos nós, né? Sem dúvida. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a presença do Daniel aqui. Foi muito enriquecedor, como a gente já falou, né? E semana que vem estaremos de volta. É isso, Satoshi? É isso. Espero que os ouvintes tenham gostado da conversa também, né? Acho que hoje foi talvez mais rico aí, né? Mais aprofundado o assunto. E também o mais longo da nossa história aqui. Peço desculpa pelas longas respostas. Mas acho que ficou bem bacana. Não se desculpa por coisa boa. Acho que ficou bem bacana. E aí, pessoal que quiser entrar em contato, mandar mensagens, sugestões, temas, enfim, qualquer coisa, os nossos contatos. O né? nosso e-mail é o podcast.arc2p@gmail.com. O Facebook é o @arc2p e o Instagram é o podcast_arc2p. Agradecer também ao Coworking Arc por ajudar a cedendo os espaços aqui. Também ao Coworking, muito obrigado. Eu ia perguntar, Daniel, você quer deixar alguma... Mandar um beijo pra alguém? Uma Xuxa, aquela coisa, um abraço, quer falar do Instagram, do Facebook, qualquer coisa aí. Não, acho que tá tudo dito. Eu queria agradecer novamente, parabenizá-los e dizer que, né, continuem com essa mesma força, com essa mesma contribuição que é importantíssima. Fico muito feliz e contagiado por vocês. Legal, obrigado. Aí, Danilo, a força vai pra vocês. Melhora logo, hein, cabeça. É isso aí, galera. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau a todos. Valeu. Tchau. Você tem alguma questão? Não, só agradecer mesmo. Você não quer discordar? Eu que agradeço. Você não quer discordar? Não, porque eu sempre discordo. Então não faz. Brincadeira, eles é mais doce.